Olá, pessoal. Bem-vindos aqui à primeira edição do Podclass. Acho que eu tô aqui com duas pessoas que para mim são referência. E a ideia desse podcast foi muito inspirado nessa revista aqui. Presta para mim aqui, eu já apresento vocês, mas contar uma história rápida aqui. Essa aqui é a HSM, que essas duas figuras têm papel fundamental. Essa aqui é uma revista que eu comprei pela primeira vez quando eu tinha 15 anos. Olha só. Eu tava no Shopping Center Norte e eu olhei ali numa banquinha, né? Falei, nossa, bonito, que papel bom. Aí você começa a ver as matérias, aquele conteúdo de qualidade que há 25 anos atrás, eu tenho 40 hoje, eu não tinha tanto. E eu olhei e falei, nossa, mas custa R$ 45 só para dar um panorama. As revistas principais da época custavam R$ 5. Eu vou comprar. E desde então eu assino, eu compro e eu acompanho vocês. Então, acho que esse primeiro episódio aqui para mim é um agradecimento de vocês estarem aqui, de vocês por tudo que vocês fizeram pela gestão, pela inovação, pelos negócios no Brasil. A gente queria fazer aqui um podcast que fosse tão profundo e com tanta qualidade como vocês fizeram essa revista. Então, primeiro queria agradecer por tudo, e eu queria trazer vocês para bater papo. Acho que tem muitas pessoas aqui que conhecem, mas eu espero que depois desse projeto, depois desse episódio, depois desse podcast, que a gente vai gastar muito tempo e fazer algo com qualidade, mais pessoas vão conhecer. Então, Dri, muito obrigado, Salib, um prazer ter vocês Nós que aqui. agradecemos. E, enfim, Dri, Máximo. conta um pouco sobre você. Deixa a gente te conhecer um pouco mais. Então tá bom, porque o Salib é internacionalmente conhecido, Ele é internacionalmente né? Eu conhecido. já tenho Sou que vir assim, mais discreto. Não, o Salib é muito legal assim. O Salib é o S da HSM, Exatamente. né? Acho que é importante. Então eu vou começar falando do Salib para Exatamente. falar de mim. E quando foi, essa revista nasceu em 97, mas um ano antes, a HSM tinha 10 anos que ele fundou, que é uma empresa de eventos executivos, de educação executiva, ele pode falar isso muito melhor que eu. Mas um ano antes, eles resolveram ampliar assim, as fronteiras e falar de gestão não só nos eventos. E aí eles foram com a Folha de São Paulo, conversaram com a Folha de São Paulo e fizeram um encarte que saía toda segunda-feira na Folha de São Paulo, falando de gestão. E a Folha me chamou para editar esse encarte. Então o Salib trazia uns artigos de 50 páginas do Peter HSM Drucker. Management, né? Lembra? Folha Management. Folha Management. Folha Management. Vinham uns artigos de 50 páginas e viravam um tamanhinho de boletim, de newsletter, de 4 páginas. E ficava super bom nessa edição. É só fazer nota 1000. emendando aí, a Folha de São Paulo teve com a HSM durante 30 anos, né? Como parceiro, né? E desde o começo, desde o primeiro evento, né? Então a gente tem o maior carinho por eles. E daí surgiram vários projetos, vários relacionamentos, inclusive com a Adri, com o Sandro, né? O Sandro, a Folha de São Paulo me deu o Sandro e me deu a Adri, né? Duas das principais pessoas que eu tenho na minha vida hoje, né? Mas desculpa, Adri, Ai, interrompi. que bom. Não, eu gostei de estar nesse papel aí de uma das principais pessoas, né? E vice-versa. As únicas pessoas que eu escrevi livro, né? É verdade. E aí a gente foi muito legal, e eu lembro que começou com um artigo do Peter Drucker, que já falava de inovação e que falava você tem que olhar para os não clientes, que naquela época era um não assunto, né? Falar de não clientes, para poder ter sucesso. Temos que lembrar que o Brasil era muito mais fechado, estava entrando em contato com o conhecimento internacional de gestão, etc. E aí foi revolucionário isso. Aí eles gostaram tanto que eles resolveram fazer uma revista. E aí eu estou desde o início na revista, eu me auto-intitulei cofundadora, porque né, fundei junto. Sim. Editora fundadora. Editora fundadora. Editora fundadora. E foi isso. E o Salib tem sido um guru para mim. Depois a gente escreveu o livro junto, a gente trabalha bastante junto. Às vezes a gente briga, mas faz as pazes, né? São boas, brigas produtivas. Brigas produtivas, exatamente. E hoje, Dri, você está como editora? Hoje eu sou a diretora editorial, mas editora-chefe da MIT Sloan Management Review. E continuo como consultora da HSM Management, que agora é um dossiê online, aberto ao público.
Faço newsletter nos dois casos, newsletters que tem um grande público. No caso da HSM, a gente faz a The Update by HSM Management, e no caso da MIT Sloan Management Review, a gente faz a Extended, que também as duas são newsletters semanais. Vejam que dá muito trabalho e é muito boa. As Muito duas. bom, muito bom. Salib, eu não vou te chamar de Salibão ainda, tá? A gente não tá essa intimidade toda, mas Pode chamar. acho que a sua história é muito boa porque você passou por várias fases da evolução, da gestão, da inovação. Uhum. Conta um pouco da sua história, que eu acho que é muito legal. Quiser começar da faculdade, fica à vontade, porque eu acho que é muito bacana. Tudo começa, eu tenho que falar do tênis, né? Porque se não fosse o tênis, eu não estaria aqui hoje, né? Então eu ganhei uma bolsa para jogar tênis e graças ao tênis eu fui estudar nos Estados Unidos, né? Ganhei uma bolsa para jogar primeiro na Florida State University, depois na Universidade da Carolina do Sul. E eu queria mesmo era ser tenista profissional, né? E fui. Mas não foi do jeito que eu queria. Mas eu falei, olha, se eu não tiver entre os 50 do mundo em um ano aí, eu vou para o NBA, né? Eu me dei um ano de presente para tentar, não deu. Cheguei a 400. E muito novo, né? Com 21 anos. E aí eu, basicamente, decidi, deixei um MBA engatilhado, né? E MBA International Business. Sim. E fui para lá e logo depois, na minha volta, a gente percebeu que eu e o Harry, principalmente, percebemos que o Brasil estava bem atrás na questão do envolvimento de gestão com os pensadores, né? Que, na verdade, ainda não tinham aquele protagonismo lá nos anos 80, estavam começando a ter, né? Gestão era meio chato naquela época, né? Era coisa bem boring, né? Bem da porta para dentro, não da porta para fora, né? E aí nós percebemos, na verdade não é que nós percebemos, a gente estava num lugar certo na hora certa, né? E isso ajudou bastante, né? Porque foi a época que o Tom Peters escreveu In Search of Excellence, né? E esse livro ele botou a gestão em outro patamar, né? Ele popularizou a gestão, ele democratizou, que nem falam que o Peter Drucker inventou a gestão Isso. e o Tom Peters a pintou com Technicolor, né? Então, e a gente entrou bem nesse momento, né? Que na verdade foi um pouco de coincidência, ou o fato de não ter muitos gurus vindo para cá. E aí nós começamos aí com um modelo de negócio diferenciado, né, bem agressivo, e começamos a HSM, que virou uma aventura, né, fiquei 30 anos na empresa, e, e eu particularmente tinha, acho que a melhor parte do negócio, que era o relacionamento com os grandes pensadores, né, isso para mim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida profissional. Eu digo que eu convivi do PLP, né, o Peter Drucker e o Peter Diamandis, né, Uhum. e tem sido fundamental nessa nova fase da minha vida, né? Eu saí já há 7 anos e logo em seguida escrevemos o Gestão da Manhã e iniciou-se uma nova carreira, uma nova jornada que nem eu imaginava, né? Não tinha nada planejado. E tem sido muito legal, né? Poder estar agora à frente, né? Não mais falar o que os gurus falaram, mas falar o que o Salib está falando, né? E o que o Sam está falando. Então, a gente trabalha muito bem juntos, estamos com o nosso 10º livro vindo aí, sobre como construir o seu motor 2 de inovação. É bem legal o trabalho que a gente já vem fazendo há bastante tempo. E é isso que eu faço, dou palestras, né? Faço workshops e escrevo livros. É isso que eu faço. E cutuco muita gente lá nas redes sociais. Bruno, deixa eu fazer um adendo. Lógico, lógico. 2 adendos. Um é Sandro Magaldi, eu acho que eu não sei se o Salib falou o sobrenome só para completar. E o outro é o seguinte: o Salib nunca fala desse jeito, mas era a minha visão. O Drucker adorava o Salib. Sim. O Drucker adorava o Salib. Era tipo um afilhado dele, assim, sabe? Um afilhado intelectual. O Drucker ia a Doris, mulher do Drucker, e o Salib ia, os visitava em casa, tinha um contato de fato. E isso, pensando no cara que inventou a gestão como nós a conhecemos e que é o cara que ainda você se surpreende, né, com a atualidade do que ele falava, foi completamente mudou o jogo, né? Tá. E o fato, a ligação, a relação do Drucker com o Salib mudou o jogo. E a outra coisa que eu acho que era muito divertida nas reuniões que a gente fazia de pauta e fechamento da revista é que ficava o S e o H, né, o Salib e o Harry. Os dois jogavam tênis e os dois ficavam dizendo que um era melhor que o outro, né? O Salib até hoje fala que ele O era Rádio melhor. está aqui, eu vou dizer que eu fui melhor. Mas também o envolvimento deles com o conteúdo. Eu lembro do Harry sublinhando a revista para aprender coisas, a humildade de aprender com aquilo que a gente estava falando e trazendo os gurus para falar, etc. Então, são
duas coisas fantásticas que eu acho que tinha que falar, que continua valendo como lição até Não, hoje para todo e mundo. tem mais uma história que o Salib não conta, você também não, mas é meu dever fazer a lição de casa, assistir os podcasts que vocês fizeram. Eu adorei aquele que você fez da sua biblioteca. Uhum, É, eu, eu- eu gosto de pessoas que gostam de livros, porque para mim é sempre o lugar onde eu me encontro, assim. uhum. Tem uma biografia do Peter Drucker que o Salib é um capítulo. Do Kotler, Philip Desculpa, Kotler. desculpa, confundi. Minhas aventuras no Mas é marketing. A gente, tão the best quanto, não, né? sim, Tá sim. ali, no Olimpo. Mas eu acho que é, a gente hoje tem a gente tem menos essa cultura de olhar para aquele conteúdo mais acadêmico, Uhum. mais Mais parrudo, né? profundo, mais parrudo. A gente está com uma dificuldade de ler Sim. textos profundos e tal. Como é que vocês estão enxergando isso? Porque vocês estão na outra linha, né? Vocês estão Uhum. produzindo conteúdos que são mais profundos, assim. Como é que vocês enxergam isso acontecendo hoje? Olha, com bastante preocupação, né? Outro dia foram numa escola bastante conhecida aí, né? E a filha de um amigo meu, também não posso falar nomes, porque todo mundo vai saber de onde veio e quem é. E ela chegou para a classe dela, né? Que está bem avançada, perguntou quem era o Peter Drucker. Ninguém sabia, né? Tava o pessoal do terceiro ano de uma das melhores escolas do Brasil, né? Isso é preocupante, né? Porque se você não sabe as raízes da coisa, como é que você vai criar fundações, né? Que nem criar prédio sem saber cálculo, né? Sem Ah, saber o que vai sustentar aquilo. E então, isso é muito preocupante, né? E a outra é que o brasileiro continua lendo pouco, né? cada vez menos, né? E a produção bibliográfica aqui no Brasil, literária, né? Ainda continua muito fraca, né? Não tem gente que faz coisa parruda, né? É muito autoajuda, né? Nossa, será todo dia chego em casa ali de autoajuda, eu falei, não é possível que esses caras não conseguem sair desse negócio, né? Isso é preocupante, né? E você vê nos Estados Unidos a produção literária de management é um absurdo, cara. Um negócio Ah, assim, cara, o número. Nós estamos agora publicando os nossos livros nos Estados Unidos. Eu tive um call com uma grande editora. Na hora que eu vi os números lá de quantos títulos saem por ano ou por dia, assim, é um absurdo, né? Isso tem a ver com o progresso de um país, né? Basicamente é isso, né? Se você não tem conhecimento profundo, o país não tem profundidade, né? E aí a gente fica na mesma, a gente está há muitos anos, né? Não sai da mesma, né? Então, isso é bastante preocupante, né? E essa falta de interesse, até dos professores mesmo, né? de Eu sempre apertar. falei que toda faculdade devia ter um curso sobre o Peter Drucker, né? Inclusive eu trouxe o curso para o Brasil e acabaram não fazendo muita coisa com ele, mas é uma pena, né? Porque é tanta profundidade. E eu que convivo com todos os grandes palestrantes, pensadores, ninguém chega perto dele, ninguém chega perto. É o único o único guru. Ele detestava, não posso nem chamar de guru, senão ele vai lá de cima e me dar puxar uma orelha, Vem né? te pegar aqui. Fala, guru é charlatão, ele falava assim. It's a charlatan, José. Rosane, chamava de Rosane. E então é preocupante essas coisas, né? De falta de profundidade, ler pouco, né? E o que sai continua na mesma, né? Só nas bibliotecas é possível que os caras não conseguem se aprofundar um pouquinho, né? Não. Né? De tentar se aprofundar em alguma coisa mais profunda, né? É que virou uma receita, entre aspas, da popularidade. Eu não vou nem falar sucesso, né? O Instagram, a live, publicação de livro, a palestra. Só que isso é muito rápido com pessoas com pouca profundidade. Uhum, Essa é a sensação. E é o que você é, falou, tá muito mais próximo da autoajuda do que uhum, da gestão, da inovação, do pois é, negócio, assim. Até porque para você escrever um livro de negócios, você tem que unir a academia com a uhum, iniciativa privada, com o sim, executivo, com quem mistura os dois, sim. tem prática. Pouquíssimas pessoas conseguiriam fazer isso. Quando É, você olha os autores e vai entender a história deles, pois é. não estou desmerecendo, mas eu acho que está longe disso. Uhum, É, Eu acrescentaria duas coisas. Uma que eu acho bastante preocupante é que tem uma ideia de que você não precisa ter o conhecimento ou carregá-lo, internalizá-lo, que ele está lá na internet, que a hora que você vai precisar, você chega na internet e pega o conhecimento. E se esquece que se você não tiver conhecimentos básicos, profundos,
você não consegue fazer as sinapses que vão te levar para o assunto que a gente vai tratar aqui depois, que é inovação. Você não consegue pensar sem é como também todo o desafio dessa era digital é o letramento tecnológico. Não é porque você precisa sair programando, mas você precisa saber pensar levando em conta a tecnologia, né? Então, tem que estar internalizado. Não adianta dizer, tá aí na internet, a hora que eu preciso, eu vou lá e pego. Acho que essa é a primeira questão. E uma segunda questão, e eu gosto muito do LinkedIn, tudo, mas existe uma LinkedInização, e a gente nota isso na revista. O pessoal faz, né, submissão de artigos para publicar nas revistas, e aí vem um conteúdo que é cara de LinkedIn, que é um conteúdo de marca pessoal, de promoção de marca pessoal. Não é um conteúdo que se dedica de fato a entender gestão, inovação e todas essas coisas. E aí a gente está mudando o foco. Tudo bem trabalhar marketing pessoal, acho que é parte do jogo, mas são Só coisas isso é pouco. completamente diferentes. Então a gente está tudo em cima do marketing pessoal. Perfeito, perfeito. A gente vai chegar, vai explorar. Mas você já levantou uma bola que estava aqui nas minhas anotações. Quem foi Peter Drucker? O Peter Drucker foi o pai da gestão moderna, né, como nós conhecemos. Ele foi o primeiro a colocar todos os componentes juntos, né, da gestão. Logicamente, você tinha a parte financeira, a parte de vendas, tudo, mas não existia alguém que conseguisse colocar as coisas juntas. E segundo, que ele foi o primeiro a identificar que a empresa é uma organização social, né, de pessoas, né. E se falava muito gestão e administração, era muito comércio, compra e venda, né? E ninguém olhava para esse componente de pessoas, né? E tanto é que o Japão levou muito a sério as ideias do Peter Drucker e saiu do zero, literalmente, né? Aliás, o Peter Drucker é um dos responsáveis pela reconstrução econômica do Japão e da nova China também, né? Ele foi chamado lá pelo o Deng Xiaoping em 78, né, Adri? Para fazer o plano de 40 anos. Inclusive, o Osiris Silva estava lá, né? Ele convidou o Osiris Silva para vir, né? E, então, ele trouxe basicamente todos os conceitos e continuam. A visão dele era tão poderosa que tudo que ele criou continua válido, né? Eu que trabalhei com todos os pensadores, né? O único que eu não trabalhei foi o Frederick Taylor, né? Mas ele morreu em 1930 e poucos, né? O resto eu trabalhei todos, né? Às vezes até alguns que bem da velha agora, o Igor Ansoff, por exemplo, né? Que foi o pai da estratégia. E, e o pensamento do Drucker, né? Você sabe que quando eu terminei minha jornada na HSM, meus 30 anos, porque eu tinha que virar uma máquina de conteúdo, eu que nem a Adri, né? A gente sempre se deu muito bem porque nós dois éramos máquinas de conteúdo em diferentes áreas, né? E eu nunca tinha tempo para realmente me aprofundar nas coisas, né? Eu tinha que preparar sempre o ano seguinte, Sabe. sempre o ano seguinte, sempre tinha que estar 2 anos na frente, né? E eu não conseguia parar para. Então eu fiz uma promessa. Eu falei, quando acabar a HSM, eu vou tirar um sabático de 6 meses para estudar o Peter Drucker, né? Profundamente. Eu peguei os 40 livros dele e fiquei imerso em casa. E aí que eu vi, meu Deus do céu, que cara. Olha, eu juro por Deus, já tinha uma admiração por ele, mas depois que eu fiquei em casa vendo tudo aquilo, eu falei, é inacreditável o que esse cara produziu, né? Já começando pelo primeiro livro dele, né? Ele lançou. Sabe quantos anos tinha o Peter Drucker quando ele lançou o primeiro livro? 30. Eu ia 30. chutar, eu ia chutar. E você fala essa geração aí que não sabe se casa, se compra uma bicicleta. O Peter Drucker, com 30 anos, escreveu um livro já mostrando. Ele escreveu o livro dele falando do nazismo e do fascismo. E no ano seguinte explodiu a guerra. Pelo amor de Deus, os caras já tinham essa visão e do que fazer para não ter guerra, entendeu? E mostrou como a burocracia fazia, era tão ruim para a sociedade, né? Como descentralizar as coisas, coisas que muita gente consegue fazer até hoje, né? Então ele conseguiu ver, ele foi criando, né, as próprias teorias da área de cliente, de produtividade, de tecnologia, né? Ele fala de tecnologia de uma maneira impressionante, né, Adri? E aí eu tive essa oportunidade, né, com 81 anos. A minha história com ele é interessante, porque ele era o único pensador que não queria vir para o Brasil, né? Ele tinha 81 anos, 80 anos, e eu era muito insistente, né? Eu tenho uma coleção de nãos de muitos palestrantes. Eu falei assim, esse aqui é o número, tinha 3, outro tinha 10, outro tinha... E o Peter Drucker e o Peter Drucker era o único que tinha a educação de ter um cartão, na hora que você convidava, ele falava, Peter Drucker agradece, mas não pode estar mais viajando, e assinava e mandava, né? Eu tenho uma coleção de sete nãos do Peter Drucker. E a esposa dele estava muito doente, né? E depois eu falei, bom, já que eu não posso
já que eu não posso trazê-lo, será que eu posso pelo menos conhecê-lo, né? E ele falou, não, conhecer pode, né? Eu fui para Claremont, né? Eu falei, cara, eu vou dar minha última cartada, né? Aí eu pedi para 10 palestrantes escreverem para ele na mesma semana que eu ia chegar lá em Claremont, né? Inclusive o John Kenneth Galbraith, que tinha a idade dele, né? E todos eles falaram que ele não podia não vir para o Brasil, né? E aí eu entrei lá quietinho, ele chegou, foi me pegar em Claremont, já estava com 81 anos, o carro dele passou por cima do canteiro, assim, do estacionamento, né? E aí, quando nós chegamos na casa dele, ele falou, sentou no escritório e falou, quando que é o evento? Eu falei, que evento? Eu falei, você não me convidou para o evento? Eu falei, eu quase caí da Claro. cadeira. Aí eu marquei a data lá mesmo, sem saber se tinha auditório disponível, né? Porque Claro. eu falei, cara, eu tenho que sair com a data e o compromisso agora, porque se eu vou ver a data, vai que ele muda de ideia, né? Então nós marcamos a data lá mesmo, sem saber que tinha auditório. Eu falei, cara, eu falei com o Harry naquela época, se a gente tivesse que fechar uma rua e botar uma tenda, a gente fazia, entendeu? E aí, quando ele veio, foi uma explosão de vendas, né? Foi incrível, né? Foi bem legal. E aí nasceu essa minha relação com ele. E a razão dessa relação foi principalmente, primeiro, a minha insistência, né? Segundo, ele sabe de onde eu vim, né? Brasil, naquela época era 5.500% ao ano de inflação, país totalmente fechado, totalmente quebrado. Isso aqui. Se hoje nós temos problemas, eu não tenho ideia o que era antes. E então ele admirava esse tipo de coisa, né? Eu aprendi a conhecer o Drucker. Ele tinha mais admiração pelos jovens empreendedores ou pessoas de empresas sem fins lucrativos, né? Organizações sem fins lucrativos, do que realmente por um Bill Gates, essas coisas, né? Tanto que eu fui o único brasileiro convidado para a festa de 90 anos dele. E quando eu cheguei lá, acho que eu era o único cara de business. Eu e mais dois lá, o A.J. Leffley e o Andy Grove, eram os únicos 3 caras de business, né? O resto era tudo de tribo da África. Salib e Andy Grove. É, Mas- só para quem não associou, um dos fundadores da Intel. E quando ele aceitou, ele falou: "Eu só tenho um pedido, né? Você pode conseguir uma agente de viagens, porque a gente gostaria de ir lá para as ruínas jesuítas do Paraguai, e também para Foz do Iguaçu, né?" Eu falei, cara, não posso deixar esse cara andar sozinho por lá, né? É, Eu falei, você se incomoda de eu ir, né? E ser essa pessoa? Ele falou, eu não quero tirar teu tempo, né? vai ser um prazer. Imagina, passei 15 dias, eu e ele aqui do lado, e foi o momento mais legal da minha vida, assim, empresarial. Aprendi muito, né? E ele ficava falando, não parava de falar. Ele falou, você se incomoda de eu falar? Eu falei, não, pode falar. Eu dirigia um Santana lá no Paraguai, ele falando aqui. E aí começou essa relação com ele, que, nossa, foi uma coisa incrível, né? E depois poder ter estudado 6 meses o que ele falou foi a base para tudo que a gente está fazendo hoje, né? É incrível, porque o Sandro e eu, né? E ele foi meu pupilo na HSM, e hoje o Sandro é um gigante. E eu e ele temos o Peter Drucker como mentor intelectual. Até hoje, tudo que a gente faz, a gente perguntaria para o Peter Drucker. A gente pergunta para ele, Peter, é isso, né? E a gente vai nas coisas deles, é isso. Então, tem validado, a gente tem a validação dele já há muito tempo, né, Adri? Ah, Sim, eu queria acrescentar, esse sabático que o Salib fez para estudar o Drucker, era uma receita, acho que do próprio Drucker. O Drucker pegava uns assuntos, Cada 2 arte anos, cada 2, oriental, 3 anos ele estudava um assunto em mergulhava. profundidade. Ele pegava um assunto e mergulhava. Eu acho super Ele legal leu 3 esse... vezes como é que chama? O da Inglaterra, o escritor, esqueci. Da Inglaterra... Não, o nome já não tá. Adam Não o Smith, Thinkers 50. Não. Shakespeare. Shakespeare. Leu Shakespeare. 3 vezes. O prêmio... Leu toda a obra do Shakespeare Isso- 3 vezes. Ah, leu o Shakespeare, entendi. Desculpa, pode falar. Não, e agora eu mesmo perdi o... O que eu ia falar? Não. Gente, era alguma coisa... Você tava falando não. que Eu queria comentar que o Salib fez a última entrevista com o Drucker em vida, que a gente publicou, claro que em vida, né? Não seria após a morte, que a gente publicou na HSM Management, e que foi uma entrevista em que ele falou coisas incríveis, inclusive o jeito que ele olhava para o Brasil. Eu lembro de uma frase dele, lembro de várias frases, mas uma específica que ele falava assim: vocês no Brasil fazem as coisas todas diferentes do que deveria ser, não daria certo em nenhum outro lugar do mundo, mas vocês fazem dar certo. E ele se encantava com isso, né, Salib? Ele ficava muito... Ele tinha uma curiosidade genuína sobre as maneiras que os brasileiros gerenciavam, as soluções que os brasileiros achavam. Enfim, é muito legal ver essa curiosidade intelectual que hoje o pessoal não tem, Exato. sobre o próprio país ou, né, sobre os outros também. Exato. E o ponto dele não é que ele foi o primeiro, não só o primeiro,
ele é atual até hoje. Sim, esse Se- que é mais incrível, né? assim, só que ele é atual desde sempre. Sim. Ele tá sempre é, retratando a época. O livro Inovação e Empreendedorismo explica o dia de hoje. Não é um dos melhores livros que você já leu sobre inovação, se não o melhor? É o único livro estruturado sobre Ah, inovação, né? E aí passando talvez para um segundo nome aqui, que com certeza vocês conhecem, que é o Clayton Christensen, Sim. que vem na sequência, basicamente olhou ali a fundação, fez um recorte Sim. e deu um caso prático. Sim. É, O Jobs to be done. Exatamente. Jobs to be done, que foi criado pelo Peter Drucker, ele lançou essa teoria no seu livro Managing for Results, né, Gestão por Resultados, em 1964. Primeiro livro de estratégia já escrito, que ele fala a razão que o cliente compra um produto ou serviço é diferente da razão que a empresa acha que vende. Eu passei 3 meses tentando entender o que esse cara tá falando, e eu entendi. Mas não se preocupa, porque tem várias empresas que ainda não entenderam, tá? Elas não vão estar por aí nos próximos anos, mas elas não entenderam. E é incrível, né? Depois o Levitt também pegou um pouco disso, desenvolveu, o Drucker desenvolveu, e o Clayton passou metade da vida dele trabalhando essa ideia, né, do Jobs to be done, né? Que, na verdade, a única coisa que eu fiquei magoado com o Clayton é que ele dá pouco crédito ao Drucker sobre isso, né? Eu tava com essa pergunta Ele dá engatilhada, pouco assim. crédito, Mas eu ia fazer uma pergunta mais sutil. Eu ia te perguntar por que o Clayton Christensen é muito mais conhecido do que o Peter Drucker. É mais, não sei se mais conhecido, mas vamos dizer assim, Associado à o marketing inovação, pessoal pelo do menos, Clayton Christensen talvez foi melhor trabalhado. Foi. Eu acho que talvez as pessoas não... só quem conhece bem o Peter Drucker sabe de onde veio a ideia, né? Mas apesar que numa introdução, num prefácio que ele escreveu no livro da Rita Gutenberg-Graff, ele fala, né, que aquela frase do Peter Drucker que o que a empresa está vendendo, que o cliente quer são duas coisas diferentes. Ele fala isso, dessa ideia, mas para por aí. Mas o Peter Drucker foi muito mais profundo do que isso, né? Vai saber, né? Porque Professor de Harvard, talvez. Aquela coisa, né? Todo mundo querendo ter crédito pela ideia. Mas o Clayton é um cara sensacional, adorava ele. Mas é a única coisa que eu fiquei assim, cara, não podia ter dado um pouquinho mais, né? Foi o Drucker que criou tudo isso. Mas cada um é cada um, né? Fazer o quê, né? Agora, ficar mais conhecido deve ter a ver com Harvard, né? O É, Drucker não era é a minha professor de Harvard. suposição, E Harvard é uma máquina de fazer gurus. Michael Porter, Clayton Christensen, dá pra falar alguns aqui. Sim, Theodore Levitt, né? O Robert Kaplan. Muitos. Ben Shapiro. Eu trabalhei com todos eles, né? Até eu brincava lá. Eu acho que eu contratei todos os professores de Harvard, né? Para vir para o Brasil, pelo menos na época, né? Os relevantes, né? E as pessoas, pô, você estudou lá? Eu falei, não, mas eu mando mais que todo mundo que estudou lá. Eu chegava lá, todo mundo, eu de porta em porta, só contratando a turma. E é interessante porque de Peter Drucker a Clayton Christensen, a gente no meio do caminho tem uma história que não dá pra, quando a gente fala da história da inovação, da gestão, não dá pra esquecer, que é a história da GE. Que foi, por décadas, o modelo. Sim. Jack Welch, o executivo da década, do século, não sei. Crotonville, onde era a universidade corporativa da GE, o grande objeto de desejo das empresas. E aí queria trazer aqui para a gente discutir. A base estava no Peter Drucker, os primeiros casos práticos estavam no Clayton Christensen, mas o modelo que as empresas estavam copiando era o da GE. Que talvez, aí eu vou me arriscar aqui, pode estar errado, não tem tanto a ver com Clayton Christensen. A GE é aquele exemplo de empresa que fez por muito tempo, bem feito, a mesma coisa. É isso mesmo? Eu não sei, posso começar, Adri? Essa questão da GE eu tenho estudado bastante também, né? Porque até nas minhas aulas, né? Que eu prefiro chamar de aula em vez de palestra. Eu tenho uma foto minha com o Jack Welch, né? Quando ele saiu da GE, eu fui o primeiro cara a contratar ele para uma palestra, depois que ele saiu da GE. E convivi com ele durante 10 anos, né? Bem profundamente. E entendendo tudo aquilo. E depois, no ano passado, lançaram um livro falando que é um cara que acabou com o capitalismo, né? E foi um best-seller, né? E tem muita gente lá que falou, não, o cara tá certo mesmo. Tem tudo a ver com... Se você pegar no nosso livro Estratégia Adaptativa, a gente divide pensamento estratégico em 3 grandes blocos, né? Da primeira Revolução Industrial até
final dos anos 70, a gente chama da era da eficiência, né? Quem fizesse bem alguma coisa, quem não fizesse. Você pega, por exemplo, até lá o laticínio Scala lá dos meus amigos Serk lá de Sacramento, né? Eu até perguntei para o Marcel Serk, como é que teu avô começou? Ele falou, olha, não tinha queijo. Perguntaram, você sabe fazer queijo? Ele falou, não, mas vou aprender. Foi para Itália fazer queijo. Já virou uma empresa de 1,5 bilhão. Né? Então, naquela época, era meio que assim, né? Aí, nos anos 80, 1980, que a gente usa como referência, nós tivemos o advento da globalização, né? E aí o que acontece? Os mercados começam a abrir, né? As tarifas começam a baixar e a gente começa a ver uma competição mais entre empresas, né? Onde o foco era ser melhor que o outro ou acabar com o outro, né? E aí entra o Jack Welch. O Jack Welch, ele meio que nasceu, não é que ele nasceu nessa época, mas ele gerenciou nessa época, bem no modelo. E quem entendeu esse contexto foi Michael Porter, né? Tanto que todas as teorias do Porter têm a ver com essa competição. Se você for ver bem os modelos do Porter, a palavra cliente aparece lá no rodapé em algum lugar. Não tem protagonismo, né? Era tanto que o curso era competition, né? Você falava com ele, você já tinha medo, assim, de... Cara, o cara... Né? E muitas empresas, inclusive a Ambev, onde você trabalhou, seguiu esse modelo, né? Perfeito. De comprar empresas, de olhar para o concorrente, de ter que, né, vencer o concorrente de qualquer jeito, entendeu? Esse tipo de coisa. Só que a tecnologia, nos anos 70, 80, 90, né, começou a pegar tração até que explode nos anos 2000 e cria um ambiente totalmente novo, né? Que é um ambiente onde o concorrente pode vir de qualquer lado. Então a gente entra na terceira fase do pensamento estratégico, que é a fase do cliente, né? E aí mudou. Então o que aconteceu? Quando o Jack Welch parou, a gente começou essa fase dos anos 2000. Onde foi o erro do Jack Welch? A sucessão dele. Ele escolheu 3 caras para ser potencial presidente. Eram 3 iguaizinhos a ele. Sim. Totalmente moldado naquele pensamento voltado para a concorrência. E aí foi que a GES perdeu, né? Não criou modelos internos. A própria Cortonville que você mencionou, eu conhecia bem, era uma escola para fazer pessoas que nem eles. Era que nem o Jorge Paulo, o Marcel e o Beto. Aquele sistema deles lá era para criar outros caras que nem ele, né? Sim. Era tudo uma réplica. Eu jogava tênis com o Jorge Paulo, muito amigo, por sinal, naquela época. E logo quando eu voltei dos Estados Unidos, para mim trabalhar lá era um segundo, né? Com garantia e participar de todo. Mas não era eu aquilo lá, entendeu? Sim. Tinha que ser, né? Eu falei, não é para mim, né? E então foi isso, né? E aí que a GES perdeu, o Jack Welch foi muito bem para aquele momento, né? Exato. Só que as empresas, se não fazem a transição para um novo momento, né? As circunstâncias, né? Do jobs to be done, né? É mais importante as circunstâncias, que nem o Nubank. Como é que o Nubank surgiu? Por causa das circunstâncias que nós estávamos vivendo, né? Exatamente. Bancos burocratizados, o cara com arma na porta, um mês para abrir uma conta, tecnologia só da porta para dentro. Então tinha muitas circunstâncias convidando O outras cara pessoas. com arma na porta continua. Continuar na É. porta, né? Continua. Ah, Continua na porta. Não sei que vai roubar o quê, mas continua lá. Mas eu não sei, essa é a minha opinião. Não sei se a Adri concorda comigo, né? Concordo. Eu acrescentaria 2 coisas. Uma que faz parte da mídia e de chamar a atenção, etc., você construir ícones e destruir ícones. Então, tanto pode ter havido exagero na construção quanto na destruição, né? Porque tudo fica mais ou menos no meio termo. Óbvio que há contribuições e óbvio que há erros. E ainda bem, aí entra na nossa dificuldade de lidar com erro, né? Que é outra dificuldade eterna, que é lidar com erro. Então, o primeiro comentário que eu faria é esse. O segundo é que vocês citaram o Michael Porter, e o Porter tinha 2 coisas que eu achava, tem essa coisa da competição mesmo que o Salib comentou, mas tem 2 coisas sensacionais do Porter. Uma é a diferenciação, que ele pegou lá também, o Jack Trout Perfeito. e o Reese também falavam, né? E que continua muito forte, mesmo no momento que o pessoal falava, não precisa de estratégia, não, estratégia já era, Porter já era, porque destruir o ícone, né? A Exato. iconoclastia. Mas a diferenciação continua sendo uma coisa fundamental, não importa o que você faça. E a segunda são as escolhas, os trade-offs que o Porter falava. Mudou um pouco isso, mas a GE fez muita escolha. Então, quando ele falava, eu quero ser
o número 1 ou o número 2 do mercado, ou então eu saio desse mercado, ele estava fazendo escolha. E isso continua sendo super válido. Foi uma lição que ele. Ou eu estou vendo tantos por cento de funcionários que são os melhores, essa é a média que eu vou investir, esses coins aí a gente não vai investir mesmo, não Do interessa. outro lado, você não tinha escolha. startup, que eram ideias que provavelmente iam explodir lá na frente, né? Então, Exato. era uma empresa basicamente focada nesse 1 e 2, sem nada vindo por trás, né? Então, É. era muito difícil. Mas para aquela época, era um jogo. Era escolha. O Michael Porter, você tem ideia de quantos livros esse cara vendeu, de quantas palestras, eu sei quanto a gente paga. Não posso falar aqui em público, né? Mas era um negócio impressionante. Eu sei. E a palestra era mais ou menos a mesma, né? Não mudava. Sim. Naquela época, dos anos 80, 90, quando um guru pensador achava uma ideia, ele ficava anos martelando qualquer ideia. Durava anos. É que nem a vantagem competitiva sustentável do Michael Porter, ela durava muito tempo. Né? As empresas que achavam vantagem competitiva e protegiam. Então, o foco estava mais em proteger o que eles construíram do que criar coisas novas. Aí veio a tecnologia, explodiu tudo. E a gente sai da vantagem competitiva sustentável para a vantagem competitiva transitória, que a gente chama hoje, né? Então muda o mindset. E aí quem não percebeu, e não só as empresas se perderam, mas no meu caso aqui, eu vi quantos pensadores se perderam, né? O Porter, que foi uma referência lá nos anos 80 e 90, ele perdeu completamente a relevância hoje, entendeu? Ele não percebeu isso. Eu até perguntava, assim, Mark, e aí? É isso aqui. Então, assim, né? Continua firme, forte, sim, ideias poderosas, muitas coisas boas, inclusive. Não é tudo Claro. das ideias, né? Que nem o Claro. Jack Watts. Perguntar, cara, pegar o livro dele, Winning, é uma mina de ouro aquele livro, entendeu? Você só tem que saber o que você pincela para o mundo de hoje, né? Que também tem a ver com essa coisa. Eu não acho que é para abandonar o Porter completamente, enterrá-lo Não. como as pessoas estão fazendo. Você tem que conhecer esse pensamento, tem muita coisa lá que é saber Sim, escolher. Você tem que né? pegar. A questão do foco, né? Que eu digo aqui que nós não temos foco, hoje temos focos, né? Exato. Que a gente não vive na era, antes você falava o trade-off, né? A gente não vive na era do ou hoje, a gente vive na era do e, E. né? Se pegar a Netflix, eles têm tudo, né? Melhor preço, melhor qualidade, melhor interação, melhor... Exato. Mas ainda tem escolhas aí. Tem. Não Não sai é que não é o zero escolha, né? Só que é Exatamente. muito mais escolhas. Assim, É isso. E nessa história de você ter a tecnologia, o digital, a inovação cada vez mais pujante, a hegemonia dos gurus, que normalmente estão em Harvard, migra um pouquinho para o outro lado do rio, Sim. vai para MIT Sim. e MIT atravessa o país e vai para Stanford. Exatamente. E a gente começa a ver, e aí não sei se você concorda comigo, você também, André, não a descrença, mas a diminuição dos gurus e o aparecimento dos founders, que começam a fazer primeiro... E dos tecnólogos, cientistas, né? Exato. Principalmente, né? É aí que talvez venha a outra ponta do P. Peter Diamandis, Ray Kurzweil, onde você tem pessoas que não estão escrevendo, mas estão fazendo o que vai ser escrito depois. A gente tem um amigo em comum, que é o Silvio Meira, que no último podcast... Do Salib também. No último... Você viu que o Felipe Quattraro tá lendo o livro dele, né? No último podcast da MIT, o Silvio falou, cara, tem um monte de coisa que está acontecendo hoje que não tem o livro. Ele até virou e falou, eu tô falando de marketing, eu tô falando de efeito rede. Qual que é o livro aí de Network Effect 101? Não tem. A gente está fazendo e o conteúdo vem depois. Essa mudança na maneira como a academia, os executivos vão operando, muda completamente o jogo. Vocês enxergam? Você enxerga assim? Deixa eu só falar, eu esqueci de falar do podcast, né? Tem o Futuro Vem do Futuro, que é o podcast ligado ao MIT Sloan Review, esse que o Bruno citou, que entrevistou o Silvio recentemente. Precisava fazer o merchan. Vai estar tudo aqui, a gente vai distribuir, porque tem esse conteúdo que a gente está criando, mas a ideia aqui é você escutar essa 1, 2 horas de papo e ficar com um dever de casa de 10 horas, porque tem muita Sem coisa... Sem reclamar, porque vai ser super legal. Tem um amigo até que é muito flagrante dos dias de hoje, né? Ele fez uma lista maravilhosa de 22 livros de inovação que você deveria ler e mandou pro time dele.
Aí o time dele perguntou, mas não tem a versão em podcast? Não tem o resumo? Aí ele fala, cara, senta e lê. Não tem, não tem. Depois eu quero essa lista aí, porque eu Eu tô te mando, sempre... eu te mando e te Eu apresento tô ele. sempre Ah, atento aí para novos livros, tudo. Mas depois da Adri comentar, eu tenho acho, uma coisa que você vai gostar. Não, eu ia falar que dessa tem área. uma grande e famosíssima consultoria de inovação que pediu para a gente para começar a gravar para eles, só para eles, todos os artigos do MIT resumidos em áudio para eles pegarem. o áudio eu não sou tão contra. Eu sou contra o resumo. Não, mas Eu é o sou resumo, contra. eles queriam Ah, não, resumido. aí não. Aí É. não. Mas é, Tô de olho. essa era do resumo que me incomoda, sabe? Essa era muito superficial, né? Era do resumo é bom, hein? Vou usar isso. Sem profundidade, né? Ah. Tudo é... Eu lembro que, pô, aí começou com essa história lá do... Como é que chama o evento que você fala em 18 minutos? O TED, TED. né? É. O TED, né? 18 minutos. Pô, eu venho da era do guru falar o dia inteiro, As né? horas, é. O Drucker, quando vinha aqui, falava Lembro. das 9 às 6, né? Sem parar, assim. Um negócio profundo. O cara saía de lá, meu... Muito conhecimento, E né? quem se acostumou, né? Eu vou nesses eventos, eu acho tão vazio tudo. Eu Mais acho do muito mesmo, vazio. pouca Pô, profundidade. eu fui convidado para falar alguns anos atrás lá no evento de 40 anos da South Carolina, da Moore School of Business. Esse ano vai ser o de 50, né? E a Dean me deu 7 minutos para falar, né? Ela falou, não, todo mundo tem 7, né? Aí eu peguei a minha ideia e falei 7 minutos naquela ideia. Mas você perde a profundidade, né? Eu acho que essa área do resumo, ela tá tirando a profundidade das coisas, tá tudo meio sem aquele conteúdo parrudo, né? Não, e tem uma consequência disso que é você tem menos repertório. É, E é paradoxal, porque você acha que você tendo mais contato com mais informações te dá mais repertório, sendo que é o contrário. Você tem que ter mais profundidade para realmente o seu repertório, para é. sua cabeça abrir. Mas você É, sabe que isso aqui é uma coisa que o Sandro e eu não abrimos mão, né? Da profundidade. A gente escreve livro, logicamente, a gente gostaria de vender milhões de livros. E aí a gente ficou em dúvida. Esse próximo livro, né? Que já adiantando aqui, vai se chamar A Estratégia do Motor 2, como tornar a inovação parte do dia a dia do seu negócio. E a gente ficou naquela coisa, né? Pô, mas será que o motor 2 não limita? Não limita, mas é para a turma que entende aqui. É isso aí. Porque eu não preciso fazer um título, né? Que foi o título proposto antes, para vender para cara que não interessa, Não, entendeu? é. Eu quero vender para quem interessa, entendeu? isso aí. Quem E tem a se tem curiosidade, 1000 né? caras só, que seja para esses 1000. Que Eu seja não- a nossa eu não tenho comunidade. problema É, de ser é. que seja só essa comunidade. Então, mas deixa eu contar uma coisa que é importante para você. Quando a HSM foi para Nova York, foi para os Estados Unidos, nós fomos com força total, porque os gurus vinham para cá e para Argentina, né? Depois a gente teve a sociedade com a Argentina, com o Nelson e com o Eduardo, né? Que basicamente quando o Marino e o Harry saíram, eu continuei com eles e a gente levou a HSM para vários países, né? E o último deles foi os Estados Unidos, porque Tom Peters vinha para cá, vocês são a melhor do mundo. Peter Drucker, vocês são a melhor do mundo. E a gente tem aquela síndrome do vira-lata, fala, pô, mas será que é, né? Aí a gente perdeu a paciência e falou, bom, vamos então, Vamos né? descobrir. Vamos descobrir, né? E aí a gente foi... E os argentinos não têm síndrome de vira-lata, não tinham. Naquela época não tinham. Não tem até hoje. Não tem até hoje. Não tem. E aí nós fomos para Nova York para os Estados Unidos, eu e o nosso sócio, o Eduardo Bruchu, fazer uma pesquisa para saber se o nosso modelo daria certo nos Estados Unidos, né? E em vez de contratar uma empresa para fazer uma pesquisa, nós decidimos marcar 10 reuniões importantes. 5 falaram que ia dar tudo errado, 5 falaram que ia dar tudo certo, né? E aí nós andamos lá pela Quinta Avenida e vendo aqueles prédios. E a gente olhou para a cara e falou, não é possível que ia dar errado, né? Da onde a gente começou, né? Com 5.000%, país quebrado. E deu certo, aqui não vai dar errado, né? Bom, nós fizemos o primeiro evento e com força total. Bill Clinton, Jack Welch, Michael Porter, Philip Kotler, Rudolph Giuliani. A gente esperava 2.000 pessoas lá do norte dos Estados Unidos. Ele estava vendo como a gente perder pouco, né? Uhum. Apareceram 5.050 países, né, em 2002, no World Business Forum, na Nova York. Caramba. 5.050 países. Lotou o Radio City. Aí o que aconteceu? Aí que eu entro na questão que você está falando, né? Eu fiquei muito feliz, mas apavorado, porque eu não queria ir nos Estados Unidos, né? O ritmo é rápido. Os caras pegam rápido, né? Para copiar a gente aqui, fazer no dia seguinte é ontem, né? E eu não queria ser comido lá. E eu comecei a estudar muito fortemente em 2002, há 22 anos atrás, quais seriam as forças que poderiam alterar o mundo da gestão. E eu cheguei à conclusão que inteligência artificial, nanotecnologia,
Big Data, neurociência, essas coisas estavam vindo com muita força, mas ainda 2002, hein? pouco 22 anos atrás, pouco percebidas. Aí eu convenci meu sócio a fazer um evento chamado World Science Forum, né? The Ultimate Innovation Strategy, né? E fizemos no Lincoln Center, né? E pô, se vendemos 5 mil lá, vamos vender 2 mil aqui. 250, né? 250 tickets. Olha o que aconteceu. Esse mesmo evento foi feito pela HSM aqui, e uma das parcerias que eu deixei foi a Singularity University, né? Um dos legados que eu deixei para a HSM. O mesmo evento vendeu 4 mil tickets e estava 2 meses sold out. Então, o que aconteceu, né? O ser humano, a tecnologia cresce muito mais rápido do que a nossa capacidade de entender, né? Perfeito. Então, o que aconteceu? Quem estava lá do meu line-up era uma turma diferente, né? E um deles era o Ray Kurzweil, né? Uhum. E o evento foi em 2006. E eu tive dificuldade para convencer meus sócios a convidar o Ray Kurzweil. Ele é cofundador da Singularity University, foi Sim. diretor do Google, Sim. é um dos maiores futuristas do mundo. Em 2002, era considerado Louco. um loucão. O professor Pardal, porque ele tinha muitas patentes, mas era uma para surdo, outra para cara de piano. Ele falava que as pessoas deviam ter 150 anos, falava que por volta de 2030 a tecnologia ia passar o pensamento humano. Sim. Cara, eu tive dificuldade para convidar esse cara, ele foi praticamente de graça no evento. Em 2006, quando a gente fez o evento, ele entendeu o que a gente estava fazendo. Sabe o que ele funda em 2007? A Singularity University. Sabe quais são os tópicos? Os mesmos que nós Claro. fizemos. Ele foi a HSM, que pouca gente sabe, foi onde a Singularity University foi concebida. Tanto que eu fui convidado em 2015 para ir lá, eles me convidaram do nada, assim, para participar do evento, um programa de $15 mil. E eu cheguei lá, o que vocês me convidaram, né? Ele falou assim, você tem alguma coisa a ver com a gente? Aí eu tirei a mala direta do evento, falou, nós sabemos aqui, né, que era a ver. Então, lá começou essa transformação que você está falando agora, né? Os pensadores agora, né, são os caras que fazem, não mais os Exato. caras que ficam pensando, né? E a academia não entendeu esse movimento, né? Ela continuou com o mesmo ritmo de pesquisa, né? E, enfim, eu me orgulho de ter sido, não, como é que se chama? Co-concebidador da Singularity University, Dos né? idealizadores. Um dos caras que entendeu o que viria pela frente, né? E aí os meus sócios falaram, pô, não dá para fazer um evento com 250 pessoas. E eu implorei para eles, falei assim, então me dá pelo menos 25% do evento para falar dessas coisas. E aí a gente continuou falando dessas coisas, a HSM sempre esteve na frente por causa disso, né? E você trouxe o Ray para cá Várias vezes, né? várias vezes. Eu lembro que eu fui O Ray fazer ele toma nas refeições dele 30 pílulas, porque ele falou assim, essas Hoje. pílulas agora vão me levar até 150 anos. É. E eu comecei, eu não sei se eu tomo umas 2, 3, mas 30 eu não consigo, né? Então, aí o Sabe falou assim, vamos colocar como matéria de capa o Ray Kurzweil e tal, e lá fui eu entrevistá-lo por telefone, 2 horas de entrevista. As minhas entrevistas são todas longas, né? São esse tipo. E aí ele falando essas loucuras, porque são loucuras. Foi uma das entrevistas mais legais que eu já fiz na vida. Eu só levava susto. A cada frase dele eu levava um susto, porque Não, as pessoas muito se à assustam frente. até hoje. É muito à frente do tempo. É. E tem um detalhe, desculpa de interromper, mas tem um detalhe. Entre aspas, essas loucuras que ele falou em 2006, se você hoje olhar para trás, ele acertou a maioria. Ele já acertou, sim. acertou O a maioria. índice de acerto dele é enorme. Mas Enorme. você fica me cutucando aqui para ficar falando dessas coisas, eu falo, né? Não, você vai falar. Você vai falar. E realmente eu percebi isso, que esses caras estavam vindo e cada vez mais. Se você pegar a HSM Expo Management de 2010, ela só tinha um acadêmico, dos 18 palestrantes, no palco principal, um acadêmico. Eles simplesmente estavam começando a ter cada vez menos relevância dentro da discussão de business, estava mais dentro disso aí, entendeu? A gente colocou, assim, até respeito à academia naquele momento, entendeu? Agora a gente vê as universidades fazendo coisas diferentes e tal, mas ainda lento para o meu gosto. E então a gente viu, e o meu papel era ver, não era pegar o cara que já era, porque esse cara já era muito caro, né? Eu tinha que pegar o cara que vai ser. Eu peguei o Jim Collins quando era James Collins, com 30 e poucos anos. O Nassim Taleb, antes do Cisne Negro, né? Eu peguei o Malcolm Gladwell, quando era simplesmente o escritor do New Yorker, né? Tanto que o currículo dele era assim, staff writer do New Yorker, ele não tinha mais currículo, né? Eu falei, mas uma linha. E eu pedi o currículo do Michael Porter, vinha 70 páginas. Né? Exatamente. Então a gente entra no currículo, na era do resumo, a gente entra na era do resumo, né? Era uma página, então eu tinha dificuldades para escrever. E aí foi a minha arriscada maior, né?
eu já estava atrás de um japonês chamado Joe Ishito, né? Joe Ishito. E aí eu cheguei pro meu pessoal, porque eu tinha que convencer, se eu não vendesse para dentro, esse dentro não ia vender para fora, né? Eu tinha que fazer os caras acreditarem. Eu falei, pessoal, tem um japonês aqui que nós temos que ter, Joe Ishito. Aí, Salib, e qual universidade que ele dá aula, né? Ele falou, não, ele é um empresário, né? Ah, e ele se formou aonde? Ele falou, cara, ele saiu 2 vezes da faculdade, tentou 2 vezes, não deu, né? E ele escreveu o quê? Também não escreveu nada. Eu falei, você tá louco, né? Bom, convenci que tinha que trazer o cara. 6 meses depois, ele foi primeira pessoa a ser Dean do MIT Media Lab que não tem faculdade. Da história. Olha que coisa. Esse olho foi... Ali foi pontudo lá, né? Uhum. E então eu tinha que fazer esse trabalho. Era muito, muito divertido, né? Poder fazer essas previsões, Essa identificar, categoria de base de pensador. identificar os caras, né? E eles reconheciam isso, né? Quando até a minha a amizade que o Jim Collins tem comigo, que eu moldei a carreira dele, né? E do que ele teria que fazer, do que ele não queria fazer, né? E tem tudo a ver. Então foi um momento bem bacana, né? Eu tinha essa pergunta pro final, mas eu vou trazer ela aqui pro meio. Olhando hoje, nessa peneira que você fez por 30 anos, de olhar o talento, de olhar o que é o status quo hoje, o que vem pela frente. Quem são os nomes? Pois é, esse mundo dirigido pela tecnologia, ele meio que... A gente vive hoje naquela... Como é que chama do Chris Anderson? A cauda longa, né? Isso. Uhum. O mundo dos pensadores virou uma cauda longa, entendeu? Você não tem mais aquele Peter Drucker ou Clayton Christensen, você tem vários guruzinhos, né? Que pontuam, tá entendendo? Você não tem um cara protagonista hoje, né? Você não existe mais esse cara. É muito difícil. Mas tem alguns que despontam porque estão... Sim. Vou dar um exemplo que você falou em algum dos podcasts que eu escutei. Ron Adner. Mas ele já é um pouco já mais da Mais velha antigo, guarda, né? mas tá falando de temas atuais. Sim. Aí que eu digo, né? Eu acho que os caras da academia que sobreviveram, que ficaram relevantes, foram poucos, assim, né? Tá. Você está falando do Ron Adler, você está falando do Clayton Christensen, que achava que aquele ambiente de Harvard era o fim da picada. Nossa, que ele descia o pau no ambiente de burocrático e tudo, né? E, nossa, ele falava, isso aqui não é modelo para ninguém, não sei o quê, né? E depois eles estão correndo atrás. Ele gostava do MIT. Ele gostava. E você tem a Rita Gunther McGrath, né? O C.K. Prahalad era outro, né? Que entendia. Tanto que quando eu fiz esse World Science Forum, eu recebi um call do C.K. Ele falou, José, C.K. Ele falou, can I speak at the World Science Forum? Eu falei, C.K., não temos budget para... Né? Os caras comeram. Ele falou, quero ir de graça. Quero ir de graça. Opa. Quero ir de graça. Ficou 2 dias. Ele fez a abertura e fez o final, né? Porque para ele aquilo lá era aquelas tecnologias são rupturas totais, né? E ele falava de estratégia no mundo de rupturas. Então você tem alguns caras que identificaram e que despontaram, né? E o Ron Adler é um deles, né? Com a questão do ecossistema, de entender o ecossistema. A própria Rita McGrath, que também trouxe esse conceito da vantagem competitiva temporária, né? Mas não são muitos, sabe? Então você tem gente bacana hoje, você tem uma diversidade de pessoas muito legais fazendo muita coisa, né? Você pode pegar hoje um cara que foi diretor do Airbnb, um cara que foi fundador lá do YouTube, entendeu? Uhum. Esse é o mundo mas aquele pensador mais profundo, pouca coisa existe hoje, né? Você pega a Rita Gunther McGrath, ela tá meio solitária, assim. Eu digo, né? Eu até brinco nas minhas palestras, falo assim, essa Rita é a maior pensadora de estratégia do mundo atual depois do Salibão, né? Me surgiram algumas coisas enquanto o Salib estava falando. A primeira coisa é que ele realmente agiu, e eu nunca tinha olhado. Ele é exatamente isso, você pegou, foi na mosca. Ele é um scout aí dos gurus. Olheiro de guru. Um olheiro de Claro, guru. né? Que é um Agora- assunto do nosso algoritmo da vitória, que foi o livro que a Exatamente. gente escreveu junto que foi uma idealização dele e tal. Então, foi muito isso que ele fez. Outra coisa que me ocorreu é o seguinte: a explicação para essa cauda longa, talvez, esteja no seguinte: é uma coisa que o Silvio Meira fala um pouco, e outra, eu já ouvi de outros conselheiros também, que está muito difícil. Você está num conselho de administração que antes era um lugar quando a pessoa já saía da ativa e ia lá aconselhar as outras empresas. Hoje não. Quem mais contribui por causa dessa loucura que é a tecnologia, da loucura das mudanças, é quem está na ativa. E quem está na ativa não tem o tempo necessário que a empresa está demandando, né, para dedicar para aquele negócio no conselho.
E isso pode explicar um pouco também essa dificuldade da academia também, porque ela teria que estar nativa e a academia pode ser muito ativa. Se estiver fazendo muita pesquisa lá nas empresas, acompanhando muito, pode ser muito ativa, sim. Não é que mas essa academia que é menos ativa e mais reflexiva, e a reflexão também é importante, mas ela não, talvez ela não consiga acompanhar esse ritmo do mundo. Acho que tem um paralelo aí do conselho de administração com esse pensador. Não dá para ser mais só thinker, tem que ser thinker e practitioner. E practitioner, Practitioner, e doer, né? desculpa. E Doer. Eu doer. digo, né? Porque assim, se você pegar bem, eu estudei muito a questão dos professores, carreira nos Estados Unidos, né? O sonho de qualquer professor nos Estados Unidos é ter lá, como é que se chama aquele, é uma posição que ele não pode ser mandado embora de jeito nenhum, só se ele matar alguém na escola. Estabilidade, É. ter estabilidade em E tenure. 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 Né? É. Todo sonho do teu professor. Cara, a pior coisa que existe para uma universidade é ter alguém que está com emprego garantido pro resto da vida, né? Porque o cara para, né? É. Eu vejo muita gente parou. Perguntar isso pro Kotler, ele acha o fim da picada, né? Mas é o que dá estabilidade para as pessoas. Então, o professor, assim, pelo menos o americano, né? É um cara que ele quer pesquisar profundamente, com calma, com calma. Não me pressione, entendeu? No cantinho dele, fechadinho, né? E depois eu vou aparecer com um baita artigo daqui a um ano. Cara, em um ano muda tudo, né? Entendeu? E o mundo não permite isso. E ele é um cara que quer estar lá na empresa. Cara, eu digo, meu, o único jeito de você entender hoje é você estar lá trabalhando. Os professores têm que fazer sabático para ir lá e entrar numa startup com uma molecada e ver as tecnologias, e ver robôs, e ver humanoides. Não tem jeito de você aprender antes. Antes você aprendia, você tinha um ambiente de negócio mais estável, Mais lento. mais lento, e você tinha tempo de pesquisar. Você não tem, cara. É muito rápido, né? E ainda tem dificuldade. A própria minha universidade, Carolina do Sul, que eu estou indo lá, pô, eles construíram um prédio lá de mais de 100 milhões de dólares. E aí eu fui no local dos professores, né? 170 salas fechadas. Entendeu? Cara, Mesmo modelo de é o mesmo modelo de décadas sempre, atrás. né? Até eu vi outro dia, alguém postou no Instagram a foto de uma prisão e a foto de uma escola. E é mais ou menos a mesma coisa. A hora que você olha, eu falei, puta, as duas são parecidas, né? Então, se você não tem um local colaborativo, que nem estamos vendo aqui no Cubo, e por isso que eles explodem, né? O próprio escritório da Apple, né? O Apple Park, que não tem parede, né? Que tem... Hoje nós temos que estar no mundo assim, é colaboração total. Você não consegue mais tá escondido num lugar e você vê um prédio daquele lá e não tem nenhum ambiente. Ah, não, um ambiente de colaboração na cafeteria. Não, cara, não é na cafeteria, É entendeu? onde eu passo a menor parte do meu tempo. É onde eu passo mais tempo. Mas aí, eu tô. Não sei se vocês concordam comigo, concordam, Dri? Eu Total. concordo, mas eu vou fazer uma pergunta maldosa aqui. Fica. Porque a gente falou que essa geração, seja de executivos, de jovens, eles não olham a base, eles não Uhum. olham a fundação. Isso é uma verdade, tá Sim. tudo certo, a gente tem que resolver esse problema. Porém, o que vocês estão me contando aqui é que hoje está muito difícil você encontrar o que é a próxima tendência, o que é a próxima onda, o que eu deveria estar lendo agora. Na Uhum. cabeça do executivo, e eu era essa pessoa há um ano atrás, onde eu estou colocando meu tempo e meu dinheiro é onde eu deveria realmente estar colocando meu tempo e meu dinheiro? Como é que eu tenho minimamente segurança? Como é que eu, se for um ser humano, um executivo muito bem informado, tô seguro que eu tô absorvendo a informação de boas fontes, das pessoas certas? Como é que vocês fazem isso hoje? Porque hoje vocês se informam mais do que a média, eu tenho certeza. Uhum. Mas e aí? Eu sei que o Sarib adora viajar para as livrarias americanas e passar Converso com horas muita lá. gente. Como é que vocês Tem fazem? o Sandrão também, que também é outro fanático por conhecimento, né? Então, eu acho importante você ter uma pessoa constante que você troca ideia. Eu e a Adri, quando estivemos juntos na HSM, a gente fazia isso o tempo todo, né? Os nossos, logicamente, Até na sua lua de as mel. edições mais Essa parte a gente precisa depois explicar. as edições mais antigas eram verdadeiras obras de arte, né? Sim. Mas era um modelo que funcionava, porque você funcionava com anúncios, né? E os anúncios eram caros. Hoje mudou, né? Mudou. Infelizmente, pelo fato de mudar, você não consegue fazer a produção dessa obra de arte aqui. É um negócio, não, é um negócio. Tem gente que fala assim, eu tenho todas, até hoje eu leio. Eu não né? tenho todas, mas eu tenho Não é Boa dezenas. parte, é. Dezenas. Então, na verdade, é isso que a gente procura saber, né? Fazer. Principalmente não querendo ficar vendendo meus livros ou me vendendo aqui, mas eu diria que os nossos livros hoje são reflexo disso, né? De orientar
gestores e gestoras, né, em termos de gestão, entendendo o que dá, qual é a base da gestão para você potencializar todas essas tecnologias, né? Isso. Eu até É falo, isso. como É exemplo, isso. teve uma operadora outro dia que recebeu uma multa porque eles ligaram 30 vezes para o mesmo cliente, né? 30 vezes para o mesmo cliente. Não posso falar porque é a minha, né? Sim. Mas e é exatamente isso, né? Que se você não tem a cultura para fazer com que tudo isso se potencialize, nada vai acontecer, entendeu? Então, no fundo, assim, e o Sandrão e eu temos produzido muitos livros, né? Estamos no 10º agora, a gente procura trazer, de uma forma recorrente, todas as áreas que você tem que fazer isso, né? E para isso a gente continua com o mesmo nível de pesquisa, né? De conversar com caras como você, como a Adri, né? Para entender para onde está indo, porque eu acho que hoje o foco está muito ainda na tecnologia, né? E pouco na gestão. É. Pouco na gestão. Todo mundo fala inteligência artificial, mas ninguém falando, ok, mas qual é a gestão que eu tenho que ter para fazer a inteligência artificial A ser, MIT fala. né? Ah, Ser potencializada. Eu tipo, trazendo uma linguagem simples, né? Eu passei 30 anos aí fazendo o sofisticado parecer simples, né? Então a gente tem uma linguagem sofisticadamente simples, né? Que eu gosto de chamar, né? Mas é mais isso, né? Então, e a gente tem que buscar, procurar, ver, misturar, né? Antes você tinha o mundo era mais fácil em termos de pesquisa, antes, sabe? sim. Eu ia falar, e foi alguém que falou isso, mas eu não lembro quem para poder acreditar. Mas alguém falou: trabalhar agora dá muito mais trabalho do que dava antes, É, né? Eu acho que entender isso é importante. Então, e para a gente ir atrás de conhecimento dá muito mais trabalho do que dava antes. Então, você tem que acompanhar os experimentos, as coisas. Estão sendo tentadas várias coisas diferentes o tempo todo. Você tem que acompanhar e ver como é que estão indo esses experimentos, o que surte mais resultado, o que não surte, por que não é. Tomar muito cuidado, prestar muita atenção no método científico que acompanha aquilo, porque também não é achômetro, eu uhum. acho que. Não, tem que ter dados, tem que ter insights também, não é só dados, mas tem que ter dados para basear as coisas. Então, eu acho que é mais difícil nessa linha de que dá mais trabalho, mas a gente tem condição de ajudar, né? Salib e Sandro com a obra deles, a gente na MIT, na HSM, tal, condição de ir Direcionar, mostrando né? quais são os experimentos e ir direcionando. É mais fácil assim do que você ir tentar sozinho. Eu acho que essa curiosidade de procurar as fontes, a curiosidade de procurar curadoria, né, é importante. E procurar ser profundo, né, cara? Sinceramente, uma das coisas que eu não aceito mais como palestrante é estar no palco quando tem um cara do meu lado falando, entendeu? Uma vez eu simplesmente falei, eu não vou falar enquanto esse cara estiver aí. Não dá, cara, eu acho ridículo. Você tem um palco, todo mundo falando, e o cara olhando uma palestra pra cá, olhando pra... É um negócio assim louco, sabe? Eu falei, nunca mais. Aliás, quem tá me ouvindo, se quiser me contratar para dar uma palestra com mais gente no palco, não precisa nem Não tentar. perde tempo. Não perde tempo. Porque tem essa coisa, assim, essa ansiedade de muito do pouco. Entendeu? É isso. Ansiedade do muito do pouco. Entendeu? Exatamente. Em vez Exatamente. de muito do muito, muito do pouco. Exatamente. Exatamente. E é o mundo que a gente vive, né? É o Muito que a gente- story, é o Cara, TikTok, é os shorts do YouTube. a gente tem muitas empresas hoje faturando trilhões e não sei o quê, mas, cara, nos últimos 24 anos, nunca na história da humanidade, do business, tantas e boas empresas se perderam pelo caminho. É verdade. Tantas e boas empresas pelo caminho. Uma das que tá fazendo o turnaround é a Bev aqui, né? Nós entregamos esse livro aqui para o Jorge Paulo Lema e agradecemos o endorsement dele, que ele deu no Gestão Amanhã, Uhum. e nós fomos entregar em 2018, e ele falou, achei do cacete isso aqui, só que não estamos fazendo nada disso. O que vocês acham? Aí ele falou, eu olhei para o Sandro, falei, meu Deus, levamos um susto, né? Aí falamos, Jorge, você não se incomodava, nós queríamos gostaríamos de fazer uma pesquisa, né? Foi um diagnóstico para ver o que está acontecendo. E a hora que nós vimos o que aconteceu, a gente viu que a Ambev tinha perdido 150 bilhões de dólares em 5 anos. Chegou a valer 250 bi, se não me engano, né? Ela vale 110 hoje. Ainda está capengando, né? Que demora, né? Demora, mas ela tinha perdido, né? E eles não sabiam por quê. E nós chegamos lá depois com o nosso diagnóstico e falamos, cara, a tua empresa foi construída para aquele momento. E aí, coincidentemente, você entrou mais ou menos na mesma época, né? E aí que tem muito a ver. Eu falei, olha, vocês têm que atacar a cultura primeiro, não adianta só atacar, enfiar um monte de computador lá.
essa questão da cultura é fundamental, e cultura dá trabalho, né? Porque Uhum. pessoas, né? E mudar pessoas, mudar mindset é difícil, né? Não adianta enfiar inteligência artificial, drone, essas coisas que essas pessoas estão operando mentalmente do mesmo jeito, né? Exato. E a gente viu, o caso da Ambev, a gente tem muito orgulho porque a gente teve uma pequena participação aí no começo da questão da mudança da cultura, né? Que inspirou o nosso livro, Código da o Cultura. novo Código da Cultura, né? Vendeu mais de 30 mil exemplares, né? E mostra que realmente o gargalo da transformação digital começa pela cultura da empresa, né? E a Ambev foi assim. É que tem uma coisa que eu acho que poucas empresas, não só no Brasil, no mundo, conseguem fazer muito bem, que é todo o processo de transformação, tô falando de transformação digital, de transformação, ele tem duas etapas. A primeira é, você precisa destruir o passado, Uhum, limpar cultura, legado, às vezes até marca, às vezes pessoas, que você tem que tirar e uhum, colocar pessoas novas, que acho que foi o uhum, caso do erro da GE. Você não uhum. colocou uma pessoa nova, só colocou uma réplica do Jack Welch. É. E aí vem uma segunda parte que é construir o novo. A maior parte das empresas fica no meio do caminho. Ela até consegue limpar, até consegue destruir o antigo, mas ela não consegue fazer o novo. É duro. E É demora. duro, porque você vê, cara, a quantidade de boas empresas que se perderam, as tradicionais, Blockbuster, Nokia, Kodak, mas você vê as outras, a Polaroid, você vê a Toys R Us, você vê a Circuit City, Não, e você vê as empresas que a livrarias. gente Cara, é adorava visitar. impressionante. Os varejistas no mundo e aqui no Brasil, Sports Authority, Radio Shack, cara, o número é grande e toda semana tem uma indo pro saco, entendeu? A gente tem muita citação, coisa, empresa de 300 de trilhões de dólares. Por outro lado, você tem muita empresa indo pro saco e muita gente se perdendo, né? E essa é a nossa missão, entendeu? Com isso aqui, ajudar com que as empresas estabelecidas, o nosso foco é bem, né? Em ajudar as empresas estabelecidas a ter uma vida longa, aproveitar tudo que eles fizeram, que foi o caso da Ambev, aproveitou essa massa para fazer essa transformação, Perfeito. e aí é maravilhoso a hora que nem nós falamos, essa questão de o programa de treino da Ambev basicamente era o que acontecia na GE. Cortou o tanto que a Ambev eles se inspiravam muito na carta Todo mundo. a carta anual do Jack Welch. Cara, vamos fazer o que ele estava fazendo. Então, cara, eles produziam pessoas iguais, né? Agora, depois você vê, você mesmo não fez começou a sua carreira lá e você foi contratado. Então Sim, você vê, sim. eles trabalham com gente que tem lá, eles mantêm aquela essência, porque você não pode perder a essência. Exato. Você matar a essência, acabou a empresa. Exatamente. Mas você traz coisas Pessoas novas para novas. potencializar, né, Adri? É. Eu acho. Não é verdade? E você, Dri, nessa Não, pergunta? eu Vai estava lá, vai lá. pensando numa metáfora que me ocorreu. O que está acontecendo com as pessoas? As pessoas assistiram o filme Titanic, sabem da história do Titanic e estão repetindo a história do Titanic, que é a mesma coisa do iceberg. Tem avisos, tem coisas, estão falando, eles Cara, no estão nosso livro falando, aqui o a gente fala MIT do está cara tocando a falando. música, É. não, o navio afundando e os caras tocando É isso música, aí. né? É, então assim, tem o iceberg lá, a gente já sabe que tem, todo mundo sabe, todo mundo tá falando, e o pessoal, por isso que, né, as empresas continuam morrendo e qualquer empresa hoje está mais sujeita a isso e vai levar um susto, como se fosse o Titanic, como se fosse Cisne Negro do Nassim Taleb, com essas coisas todas, né? Mas a tua pergunta qual que era, Bruno? Eu Você, perdi. do ponto de vista de criação de conteúdo, Hum, editorial, hum. você tem que ser a curadora de tudo que está acontecendo e colocar essa informação rápido, atualizada, como você mesmo falou, às vezes numa edição, às vezes numa newsletter semanal. Como é que tá o seu filtro, como é que tá o seu funil para ter certeza que você está captando os sinais corretamente? Assim, hoje a gente fala de generative AI, a gente fala de blockchain, a gente começa a falar de computação quântica, mas como é que você tem a segurança que você está falando dos temas certos? É. Ai, que pergunta difícil essa, né? Bom, a primeira resposta é: você sabe que eu falo o tempo todo que eu tô sem tempo, né? Que eu tô cansada e eu tô sem tempo, porque eu tô o tempo todo ligada no A Adri tinha tempo, 220. mas quando a gente trabalhava junto, a gente produzia revistas parrudas, e ela tinha tempo as coisas. Eu não tenho tempo, mal consigo falar com ela. Eu tô o tempo todo fazendo coisa. Mas, assim, eu acho que é muita leitura e de todos os lugares possíveis, né? Antes, se você lia só o que vinha dos Estados Unidos, meio que já dava conta de um bom pedaço, né? Hoje não Hoje mais. não. Sim, Você tem que acompanhar. Mas, Claro China. que eu acompanho em inglês, não em chinês, mas o que está saindo na China, o que está saindo na Índia, enfim, o mundo todo. Estamos olhando para o mundo todo. Segunda coisa, acho que tem camadas de relacionamento que você vai acionando, né? Então,
No caso do MIT, por exemplo, você sabe, você é membro do conselho editorial do MIT, a gente tem um conselho parrudíssimo, e eu vou soltando as provocações no conselho, ó, aconteceu isso, e aí vai todo mundo comentando, aconteceu aquilo, e todo mundo comentando. Então, isso é um filtro bacana. Mas, além disso, eu estou o tempo todo, toda semana eu vim de um almoço agora com um cara de inovação super fera também, já soube de um monte de novidade, então você vai o tempo todo fazendo isso para dar tempo. Reclamam, porque enquanto eu estou fazendo isso, eu deixei de produzir alguma coisa que eu devia estar produzindo e sempre tem alguém infeliz comigo me cobrando. Mas a gente vai tentando e a gente chega lá. Eu acho que uma terceira coisa, tem uma rede de fornecedores, de repórteres e de articulistas trabalhando com a gente e que são especialistas, super especialistas nas áreas deles, né? Então, por exemplo, para entender a criptoeconomia, Web3 e tal, eu tenho lá uns 5, 6 nomes que entendem muito no Brasil, até mais do que alguns estrangeiros, que o Estão Brasil com o tem dedo uns no caras... pulso ali, né? Estão vendo o que tá... Aí você aciona. E isso em qualquer área você vai acionando. Então, isso ajuda muito também. Essa mistura de gerações é importante, você ter gente mais velha e gente mais nova para conversar. Encontro de gerações, né? Todas as gerações. E eu faço muito isso. E aí eu tenho sei lá, se é uma facilidade, se é uma qualidade, mas eu sou uma pessoa dada, né? Que já vira amiga em 2 horas de conversa. Então Boa de relacionamento. Boa de Não relacionamento. dada, né? Rodrigo? Dada é ruim. Não, depois vocês editam que eu não sou dada. Não. Boa de relacionamento. Boa de relacionamento, exatamente. Então eu vou conhecendo as pessoas e já cria essa relação que a divisão de conteúdo, né, esse compartilhamento de conteúdo acontece quando tem de verdade, jornalista tem esse problema, porque o jornalista, em geral, há uma barreira com o jornalista. Você precisa estabelecer uma relação de confiança para falar as coisas que você não fala on the record. Perfeito. Que o media training não deixa você Eu falar. te conheci assim. Exatamente. Então, tem que poder criar essa relação de confiança para trazer. E depois a gente fala assim, me fala o que está acontecendo de verdade e depois a gente vai ver como é que vai trabalhar isso para ser o mais útil possível para os nossos leitores. Que o interesse é ser útil, ser relevante para o mundo da gestão, né? Então, a gente trabalha isso. Acompanho muito a academia lá fora. Aqui, eu estou fazendo força para acompanhar, porque tem cabeças boas, mas toda a academia brasileira é construída em cima de diagnosticar problemas e não de testar soluções, oferecer soluções. A gente não faz muito experimento no Brasil, aprende com ele e cria conteúdo, né? Mas a academia também é boa, mas o problema é o ambiente que eles vivem é muito travado, né? Eu acho que tem é muito burocrático, né? Mas não, e os incentivos. A academia brasileira ela é incentivada na criação de conteúdo. Tanto é que a gente é um dos melhores do mundo em criação de conteúdo. O problema é que a gente é um dos piores em inovação prática. Exato. Ou seja, cria-se muito, mas não se aplica. Agora, já conheci gente muito boa da academia que fala que também tem uma dificuldade gigantesca. A mesma empresa brasileira que deixa o pesquisador do MIT fazer pesquisa lá, não deixa o pesquisador da USP fazer pesquisa lá. Dá muito mais trabalho convencer a empresa a se abrir para o pesquisador brasileiro. Perfeito. Então, tem uma responsabilidade das empresas aí de não ajudarem a coisa a andar mais, né? Que deveria ajudar a andar mais. Bom, e estou o tempo todo visitando empresa, falando com empresa, né? Então, eu atiro para todos os lados possíveis e imaginários para conseguir essa coisa de conteúdo, e tem que ter aquele momento que também parece que é um momento inútil para quem está me cobrando a performance, mas que eu preciso parar e pensar que são 6 meses do Salib para estudar o Drucker. É o que eu falo Precisa hoje, pensar. né? O que eu falo principalmente para pessoas que vieram lá de trás, você tem a turma que já nasceu no mundo digital, que também precisa parar para pensar, para entender gestão. Eles não sabem nem a moçada essa de startup, a maioria deles não sabe nem o que é cultura, entendeu? Imagina construir uma empresa sem ter a menor noção do que é cultura, né? Por isso que a gente vê esse flipping de empresa o tempo todo, né? É que nem amanhã nós vamos discutir o Steve Jobs, né? No nosso podcast. E, cara, o Steve Jobs ele falou, cara, eu não estou construindo um negócio para vender, eu estou construindo uma empresa, entendeu? Então falta um pouquinho dessa coisa de querer construir uma empresa, entendeu? Não de ser um business para vender para alguém, para algum investidor. Eu vejo muitos jovens que têm boas ideias. Pô, agora estou fazendo um plano. Mas você precisa de investidor agora? Porque você não é investidor, você vai passar grande parte do tempo com eles, entendeu? Então, segura aí, solidifica a tua ideia, depois vai ver se você precisa mesmo, né? Perfeito. Se eu tivesse tido investidor no começo da HSM, seria
tragédia. E a gente tinha, hein? E a gente precisava. Mas a gente sabia que podia ser uma tragédia, entendeu? Então a turminha novinha tem que prestar atenção. Mas eu tenho uma coisa curiosa. Você sabe que a gestão poderia ter sido totalmente diferente do que é hoje, né? Exatamente porque você falou que as pessoas não se abrem, né? E você sabe que o Alfred Sloan, depois de ter lido o livro do Drucker, né, o Fim do Homem Econômico, né, The End of Economic Man, que mostra como as instituições ficam burocráticas e centralização do poder e como isso é perigoso para a sociedade, foi o que motivou o Alfred Sloan a contratar o Drucker para fazer um diagnóstico da General Motors. E quando o Drucker foi contratado, ele falava com as pessoas, ninguém falava nada. Você acredita isso? Ninguém falava nada. Ele voltou para o Alfred Sloan porque se aquele projeto dar errado, não teria o Peter Drucker, porque o Peter Drucker era mais um filósofo, jornalista, cara de história, né? Ele estava começando a fazer essa pesquisa, e aí o Alfred Sloan falou, não desanima, volta lá e fala que você vai escrever um livro sobre a GE. E aí todo mundo começou a falar. General Motors. Aí todo mundo começou a falar. E foi o primeiro livro, né? Os meus anos com a General Motors. Exatamente, foi o livro da The Concept of a Corporation, né? O conceito da empresa, não sei como é que chama em português, que na verdade foi o primeiro livro a destacar a gestão, né? Como pessoas, esse tipo de coisa. Mas se desse errado, o Peter Drucker voltaria para a escola que ele estava dando aula, ele dava aula de filosofia, essas coisas, né? História. É interessante, né? Eu lembrei de duas coisas quando você estava falando. Uma dessa coisa da reflexão. Teve um editorial, eu vi esses dias, teve um editorial que a gente deu na HSM Management que era assim, só fazer é commodity, pensar é premium. A gente precisa lembrar que pensar é uma ação premium. Sim. E que hoje na correria, no apagar incêndios, né, deixa eu falo para de lado. a gente nós fazemos muitas nas nossas workshops, imersões, palestras para turma mais velha também, né? E eu falo para eles, vocês têm que parar, tirar um sabático de 6 meses para entender o que está acontecendo aí. Você não vai entender tendo uma aulinha ou assistindo uma palestra. Você tem que parar. Não, e você tem que mudar o mindset. Você precisa sedimentar isso. Tem que mudar o mindset. E só fazendo. Cara, um tem que cobrir o outro. Eu até falo que é a reinvenção do sabático, né? Antigamente o sabático era ir para Bali e tal. Cara, o sabático hoje é se reinventar. Né? Literalmente. É livraria, é ir para a Índia, ir para a China, ir para Israel, passar tempo no Silicon Valley e passar tempo aqui no Cubo, né? Não é mais. E essa turma, e se eles não fizerem isso, cara, eles são empresas fáceis. E eu conheço muita empresa grande e fácil. Mas sabe que eu acho que isso tem a ver com a superficialidade do conteúdo, né? Que as pessoas... Porque, por exemplo, quando veio a coisa da execução do Rancharan, aí todo mundo entendeu que era só para sair executando. Eu lembro do Vicente Falcone falando isso, vocês estão entendendo tudo errado, não é para sair só executando. Isso é estratégia. Execução é um detalhezinho da estratégia. Importante, sim, mas é um detalhe. Você não pode ficar... E ficou todo mundo em execução. Por quê? Porque leu só metade, leu o título, a capa, execução e foi lá e mandou ver, né? Exatamente. Mas a outra coisa que eu queria comentar é que o Salib citou Steve Jobs, que eles vão conversar amanhã sobre ele, e o Jobs falava uma coisa, porque o Salib estava comentando, né, da importância do cliente agora na definição da estratégia, que é total, mas o Jobs falava muito isso e continua valendo, e as pessoas continuam a esquecer isso, que o cliente nem sempre sabe o que ele quer. Exatamente. Então, por que os eventos, por exemplo, são rasos? Porque todo mundo supõe que é o que as pessoas querem. Muito de pouco, né, que você falou. Muitas palestras de pouco conteúdo. E isso é uma suposição. Exatamente. Não é exatamente o que é, né? Então, eu acho que vale recuperar o Steve Jobs aqui. Eu tenho até um grupo de profissionais de inovação, né? A gente chama de C-Rebels. Ao invés de C-Level, é o C-Rebel. Que a gente brinca com esses eventos de inovação, porque todo mundo vira e fala, eu sou o maior evento de inovação. Sendo que o que a gente quer são os menores. Eu quero aquele evento pequeno, 5 horas, poucas pessoas ouvindo e discutindo. Eu não quero ouvir 50 pessoas, 14 minutos cada um. Eu não quero, porque eu não vou aproveitar nada. O quê, né? Eu vou lembrar porque aí nessa história, eu vou lembrar de uma piada, eu vou lembrar de uma gracinha, eu vou lembrar de uma foto, eu vou ter os stories. Eu quero o livro. Se você olhar pro lado, de repente o cara falou alguma coisa que interessa, você nem percebeu. Nem percebeu. Né? Então, assim, esse é o problema que eu acho que a gente tem hoje. E tem uma pesquisa que é até preocupante, né?
pela primeira vez na história da humanidade, o QI médio da população mundial diminuiu. Aí você fala, cara, como É assim? verdade. E aí você começa a entender, as pessoas leem menos, elas têm menos vocabulário, Exato. elas estão diminuindo as palavras, ninguém escreve você, escreve VC, é muita figurinha. Sim, Então, assim, não é uma crítica se isso está certo ou errado, mas isso tem consequências. verdade. Esse é o ponto, assim, que a gente precisa tomar muito cuidado, porque cada vez mais é um problema. E aí, livro Pois é, e profundo. o Walter Longo, até eu vi um post dele recentemente, parceirão nosso, né? Companheiro de velhas guerras, né? Ele fala que o jovem hoje, o vocabulário do jovem hoje, o repertório dele hoje é de um jovem americano de 1950, assim, em termos de vocabulário. Cara, a gente vive na área das perguntas. Então, se você não tem um vocabulário para fazer a pergunta certa, você Exatamente. vai ter a resposta errada. Então não Nem adianta para fazer o nada prompt para o para chat fazer o prompt, GPT. entendeu? É isso que eu tô É. falando. Os jovens hoje com esse VC, AP, Figurinha, joinha, figurinha, tá? joinha. Cara, o cara não tem Ele não repertório, consegue se expressar. ele não consegue nem fazer a pergunta certa. E a gente É. vive hoje na área das perguntas, né? Que, aliás, tema do nosso próximo. Não, e é muito interessante porque quem está nos ouvindo, é possível que tenha algum jovem nos ouvindo e fale, ai, que gente old Vai ter bastante. school. Não, vai ter bastante. Que gente old school, meu Não, a molecada Deus, não gosta sei da o gente, quê. viu? Não, mas não, eu acho que sim. Acho que a gente é gostável, mas não tem a ver com old school. Se parar para pensar direitinho, esquece os preconceitos, os pré-conceitos e entra no que a gente está falando para ver como tem buracos aí Tá que cheio de buraco. atrapalham. Perfeito. Cheio de perfeito. buraco. Que precisam ser tapados, né? É. E a gente está procurando trazer, né? Dar ideias para que as empresas, né, me parte o coração de ver uma empresa quebrando, perdendo relevância, né? Pô, de ver a GM, eu que convivi 10 anos com o Jack Welch, pegar um ruim, livro né? daquele, cara, eu me senti mal, cara, juro por Deus. No começo, puta, eu falei, um jornalista, não sei o quê. Aí, quando eu li o livro, cara, eu falei, cara, o cara tem bastante razão. Logicamente, ele exagerou no título, né? Mas aí é Exagerou. editora para vender, você sabe como é que funciona. Exagerou Quer no dizer título, falou que o cara quebrou o capital, pelo amor de Deus, né? O cara que trouxe na questão de meritocracia, né? Que o sonho dele na GE era desenvolver as pessoas, o sonho era que todo mundo tivesse 2, 3 casas. Cara, você não vê muita gente, muitos CEOs falando isso hoje, né? Já tinha uma noção de distribuição, de riqueza, né? Muito forte. Então, as pessoas têm que tomar cuidado, né? Dessa coisa do cara não serve mais. Não é assim, né? Ou um professor que deu certo. Não é assim. Você tem coisas lá que funcionam. Um das habilidades que a gente coloca aqui no nosso no liderança disruptiva, né, que a gente identificou, é o líder como curador, né? Hoje a gente tem que ter essa capacidade de curadoria mais do que qualquer. As opções que a gente tem hoje são muito grandes, cara. Se você faz uma opção errada, pumba, já viu. Então, no fundo, eu e a Adri, a gente treinou nossa cabeça para serem bons curadores, né? E as pessoas têm que desenvolver. Só você lendo muito, estudando muito, que você vai conseguir fazer isso, né, Adri? isso que eu ia falar. O líder que não lê não vai conseguir Não ser vai. bom curador. Pode tirar o cavalinho da chuva, não dá, não. Perfeito. Gente, estão quase aqui em 2 horas de papo. Sério? Parece que passou 40 minutos, né? Então, quase, um pouquinho menos, na verdade. Mas queria encaminhar aqui um pouco para o final e falar de Brasil. Uhum. Porque a gente falou muito de mundo, a gente falou muito de Estados Unidos, a gente não falou tanto de Brasil. O que vocês estão vendo no Brasil que você fala, poxa, isso chama atenção? Eu, ajudando aqui, Ambev é um caso que, obviamente, eu gosto, mas eu tenho um carinho gigante por aquela empresa, eu vou ter sempre. Embraer, Suzano, mas tem mais, né? Acho que aqui no Cubo a gente vê muitas startups bacanas, muita coisa crescendo, mas... o Nubank, né? Você tem Nubank, tem XP, tem empresas bacanas. Agora podia ter mais, né? Podia ter mais, eu acho que é muito pouco, né? O Brasil ainda inova pouco, é um país que está no ranking de inovação, está lá embaixo, né? Isso. Continua lá embaixo e, enfim, a gente precisa ser mais protagonista, né? Criar mais revoluções, ter mais coragem, né? A gente tem um pouco de síndrome do vira-lata ainda, né? De achar que, pô, vamos lá, bota a cara lá, entendeu? Agora, por exemplo, eu levei HSM para lá. Cara, eu tô levando meus livros agora. Agora os americanos vão ter que ler o livro do Salibão e do Sandrão, entendeu? E da o Adriana algoritmo, também. E o algoritmo da vitória dos técnicos esportivos, vão ter que as ler, grandes assim, tem que ter lições. um pouquinho mais de coragem, um pouco mais audaciosos, né? Você vê a turma do agro, porra,
O agro tá bombando, né, cara? Eu vim de Ah. Sinop ontem, pelo amor de Deus, aquilo lá É é impressionante, né? impressionante. Impressionante. O pessoal da JMD, né, que são meus amigos, eles lançam condomínios e vendem em 5 horas. E às vezes eles têm que implorar para os caras que compraram para ceder, porque tem gente chorando lá, que falou, cara, era o meu sonho da minha vida, né? Nesse nível. Cara, é impressionante o que acontece aqui. Então a gente tem que saber aproveitar um pouquinho mais. As empresas têm que ter um pouquinho mais de coragem de sair daqui, né? De não ficar. A gente tem essa coisa de pro brasileiro, porque a gente sofre, né? A gente sofrendo politicamente já e economicamente já há muitos anos. Isso atrapalha a gente, né? E coloca a gente para baixo, né? Eu acho que o brasileiro é muito capaz e tem áreas aí que. Agora, precisamos investir muito na questão da tecnologia, da pesquisa, né? Eu não consigo ver centros assim, think tanks ainda, né? De pesquisas, de desenvolvimento de novas ideias. Eu ainda. Tem coisas boas, mas a gente deixa muito a desejar ainda. Então a gente precisa ter mais. Uma agressividade mais nessas pesquisas de desenvolvimento de ideias, sabe? É o que vai levar a gente Perfeito. para frente, eu acho. Perfeito, perfeito. Eu tenho visto, toda vez que eu começo a desanimar com o Brasil, que a gente analisa, e você sabe que a gente analisa lá no Conselho da MIT os problemas do Brasil, e quando você olha, né, com a lente, assim, os problemas dá aquele medinho, né? Eu falo assim, meu Deus, como é que isso aqui como é que vai dar certo se a gente tem tanto desafio para vencer e tal? Mas aí eu vou pegando os casos específicos, conhecendo casos específicos, aí eu fico encantada. Por exemplo, hoje eu estava conversando sobre um programa que a Alemanha financiou aqui para desenvolver, agora eu não sei se são 40, acho que são 40 startups ligadas ao hidrogênio verde. Só que Caramba. precisou a Alemanha vir financiar, vir acelerar as startups aqui, e não foi a, Não foi nosso não governo. fomos nós, né? Foi lá. Mas tudo bem, tá valendo, É porque as parceria, né? startups são É brasileiras. parceria, né? Tá valendo. É, tem um caso, por exemplo, a gente conversou outro dia do caso da empresa de Caruaru, que faz uma agregação, né? Ela funciona como uma agregadora de planos de telecomunicações. Basicamente leva a internet para onde não chega a internet. Onde não chega a internet. É super legal, eles estão com negociações com uma empresa gigantesca, não posso falar ainda, porque ainda Uhum. está Sim. fechando, mas o negócio vai ser incrível e eles estão fazendo isso. Aí tem um outro caso de uma metalúrgica do interior de São Paulo, que o cara entendeu que o produto dela estava sendo, sei lá, meio mal visto pelos consumidores, e ela também trabalhava com plástico, e o plástico também estava sendo mal visto, que ela precisava criar uma coisa nova. Então, ela montou uma estratégia de inovação de 3 anos, destinou 150 milhões de dólares para a estratégia de inovação e está fazendo do começo ao fim bonitinho a estratégia de inovação, a coisa, empresa de dono, empresa familiar, que quer deixar um legado para os filhos, etc. Então, quando eu vou vendo esses exemplos, eu vou me enchendo de esperança, que é o tal do realismo esperançoso que o Ariano Exatamente. O Suassuna brasileiro falava. tem um espírito empreendedor muito forte, né? E tem, Maior do que a maioria dos países, né? Sem dúvida. e Mais do que a Europa. o Drucker se Na América encantava com Latina, isso. na América Latina, com certeza a gente tem uma veia empreendedora muito forte, né? A gente precisa, sabe, o governo tem que jogar junto, né? Qualquer que seja o governo, joga junto, cara. Então, enquanto a gente não jogar junto, fica difícil, né? Porque vai para um lado, vai para o outro, né? E a gente vê cidades explodindo, né? Camboriú, Maringá, cara, tem lugares assim que fala que não é possível, né? Mas tá Tem todo muita mundo coisa jogam legal. juntos, né? Jogam Exato, junto. exato. O público e o privado tá lado a lado, não tá separado. Então, enquanto a gente não tiver essa separação, fica O difícil, né? próprio caso, eu voltei de Recife semana passada, o Isso é Silvio brilhante. Meira lançou lá, ele está investindo em marketing, você sabe disso, né? A gente tem falado disso. Numa agência de marketing chamada Lefil, que já tem agora uma plataforma para fazer marketing as a service, já tem uma série uma empresa virou 5, 6 empresas, né? Já está crescendo. E uma coisa que foi super bacana foi ver o poder público representado lá. Já estava a Prefeitura de Recife falando, vamos fazer de Recife a capital do marketing digital do Brasil. Isso aí, pô. Tá faltando Então já iniciativas. tem essa coisa conjunta que é muito bacana, né? Mas eu queria falar de uma outra palavra-chave do Brasil que eu acho encantadora e que sempre me anima, que é diferente do jeitinho brasileiro, que é a gambiarra. A gambiarra, que é essa criatividade reativa, a gente precisava aprender a ter a criatividade propositiva, né? Falamos
disso num evento recentemente. Mas a criatividade reativa, que é a gambiarra dos brasileiros, é maravilhosa. É difícil você achar isso em qualquer país. Então, se a gente aprender a usar isso de uma maneira mais organizada e ter a propositiva, etc., eu acho que A gente tem é o que é motivo mais pra... difícil de ter em qualquer país. Ver empreendedora, né? Ah. Eu que rodei o mundo inteiro fazendo HSM e tal. Cara, você vê os outros países, todo mundo quer ser colaborador de alguma empresa, fazer carreira, né? Não arriscar nada. Cara, eu vejo aqui uma molecada, cara, os caras fazem, preferem passar fome do que trabalhar para uma multinacional para fazer carreira, entendeu? E Para os, fazer alguma coisa. e os, Isso é muito heró- e os importante, né? heróis dessa geração são os founders, né? São os empreendedores. Não É. é mais como era no passado o executivo da grande empresa. Exatamente, né? Eu lembro que eu lá nos anos 80 eu era considerado um rebelde lá no meu MBA, porque eu já tinha nos anos 80 a palavra empreendedorismo não existia, né? E eu era pequena, era pequena empresa. Uhum. Hoje é startup. Nos anos Sim, 80 sim, a gente sim, chamava sim, pequena empresa. Hoje é startup, né? Exato, Bonito, né? exato. Hoje é chique. Você fala, não É. quero fazer uma pequena empresa, os caras falam, bom, você quer arrumar Pensa um pequeno, negocinho aí né? para ter É, uma coisa para uma renda sobreviver, né? extra, isso, exatamente. Então Exatamente. mudou, né? E a gente vê andando pelo Brasil, cara, no Mato Grosso, o que é aquilo, cara? Maravilhoso. A Mas gente tem que ter, mas aí você vê o Mato Grosso, né? Cara, juro por Deus, cresce soja na parede, né? Sim. Cara, aí você vê uma estrada que tem lá, que é a principal estrada, cara, os caras não conseguem facilitar a vida do caminhoneiro, da empresa. Cara, é desastre todo dia. A gente perde o jogo pra gente Pelo mesmo. amor de Deus, sabe, acorda, É. entendeu? Mas você Tá falou, entendendo? É isso que É isso aí, não. prejudica a Tá gente, entendeu? certíssimo, tá certíssimo. você falou de Para escoar toda a produção para ir para a China, né? É isso aí. Enfim, né? É isso aí. A gente tem uma oportunidade de ouro na mão agora. O Brasil está numa posição maravilhosa, porque a Europa, como um todo, não é todo o país, mas como um todo, meio que está estagnada, né? Você tem a América Latina toda meio Mais ou menos. mais ou menos. Você tem os Estados Unidos, como sempre foi. Você tem os asiáticos com uma fome grande. E a gente tem muita coisa que eles precisam, entendeu? Você tem uma transição do mundo para energia verde, que a gente é Né? campeão A gente global. tem muita coisa que eles precisam, cara. Eles vão vir. Porra, a China tirou 800 milhões de pessoas da pobreza em 40 anos. Nunca houve. E esses caras querem comer o que a gente produz aqui. A Exatamente. gente tem que tomar cuidado, daqui a pouco não vai sobrar pra gente aqui. Porque não, é um negócio impressionante a voracidade que esses caras estão vendo. Então o Brasil precisa, independente de governo, de política, precisa aproveitar. Governos, tá me ouvindo? Aproveita agora, cara. É isso aí. Vamos tirar o Brasil vamos tirar a pobreza que Dessa existe no síndrome de Brasil. vira-lata, né? É assim que a gente tira, não é tirando de você para dar para o outro, é criando riqueza, criando né? riqueza. Não é tirando riqueza de um para dar para o outro. Essa mentalidade é antiga, tem que mudar, não é verdade? Então, aí tem uma boa notícia também, né, entendendo como é que a gente está olhando para o Brasil, que é essa coisa do... Vocês citaram o Ron Adler, então é até bom falar. Eu vejo nascendo aqui muito o pensamento de ecossistema, que é uma coisa que não tinha antes. É claro que é difícil, tem vários obstáculos e tal, mas, por exemplo, você citou Mato Grosso. Eu lembrei que tem a Agrovem, que agora é uma empresa que trabalha com investidores do agro em venture capital. E é super legal. É super bacana. Então, o agro está investindo num monte de startup, num monte de coisa. Então, tem um movimento acontecendo muito forte, nem sempre ele está na mídia, então as pessoas têm a impressão que ele não está acontecendo, mas ele está acontecendo. Poderia ser acelerado? Poderia, né? E acho que com o tempo vai se acelerar, mas está acontecendo. Gonzalo, eu falei para 30 agricultores lá do Mato Grosso, né, de milho e soja, né? E alguns bilionários na minha frente. Tudo Sim. que você olha para os caras e fala, cara, esse cara não é possível, né? Eu fiquei 4 horas e meia e ninguém fez uma pergunta. Nenhuma, ficou tudo quietinho lá. São tímidos, né? Mas São tímidos. tão... Depois eu perguntei pro meu papatrocinador e falou que os caras adoraram. Eu falei, cara, 4 horas e meia, cara, eu tive que tomar um monte de aspirina depois, porque eu falei, é duro, né? Nenhuma pergunta em 4 horas e meia. Mas vão aplicar, pode ter certeza, pode ter certeza. Registrando tudo, Pode ter perto. certeza, pode ter certeza. É que é tudo muito novo, né? Então você tem que fazer aquela absorção do conteúdo e tal, processar. Né? O agro ele tem uma coisa que é interessante, que é eles dividem o da porteira para dentro e da porteira para fora, né? Da porteira para dentro, mecanização, tecnologia, eficiência são maravilhosos. Modelos de negócio da porteira para fora
não tá Não, claro não ainda. existe, não Ele existe. Eles sabe estão muito acostumados plantar soja, vender soja. a ter comprador, né? E não ter iniciativas para criar outros negócios, né? Isso. Mas eu acho que essa coisa de investir nas startups é um caminho para eles saírem dessa lógica. Nem que Perfeito. sejam os filhos que estão fazendo isso, pode Que ser. querem, né? Inclusive, uma querem fazer empresa isso, familiar é. mais moderna, com mais negócios, com a cabeça de Exato. ecossistema. Acho Exato. que é isso. Acho que é Então, isso. eu acho que tá indo no caminho. Tudo isso é motivo para se animar. E outra coisa que eu estava vendo é que também os recursos para inovação tão interessantes agora Então, do governo. Tem uma quantidade, aí eu estive falando com o Chico Saboia da entidade lá dos... Fala. Não. Vai. Não, e eu não vou saber os valores assim de cabeça, mas acho que nunca teve tanto dinheiro quanto agora. Agora, o pessoal precisa ir buscar esse dinheiro para se financiar. e com o projeto certo, né? E com o projeto certo, porque a lei do bem, por exemplo, o pessoal pega pouquíssimo do dinheiro que poderia pegar, né? Uma parte muito pequena do que poderia pegar. Então precisa aprender a ir atrás disso e usar mesmo para... A gente está numa boa. Por incrível que pareça, a gente está lá nos últimos lugares no ranking de inovação. Por outro lado, a gente tem uma oportunidade muito grande agora, né? Um país fácil, o pessoal quer trabalhar bastante, não tem essa coisa de querer trabalhar pouco e ter férias o ano inteiro, 3 meses de férias. pouquinho pode ter de Um pouquinho férias, sim, né? né? É sempre Mas, bom para descansar. cara, cara, alguns países da Europa, pelo amor de Deus, né? Estão 45 emperrados, dias, 2 Estão meses. emperrados, né? É. Aposentadoria aos 60 anos. 60 anos você tá, na Tá, flor da idade, tá escrevendo livro, tá Pô, dando aula, tá né? gravando Na podcast. flor da idade, cara. Tá É verdade. Isso aí. Muito obrigado. Prazer ter vocês aqui. Acho que para mim é uma honra. Para mim é um ciclo de conversas e acho que de lembrar do momento em que eu vi essa revista pela primeira vez e tudo. Acho que a gente discutiu. A gente vai, obviamente, aqui deixar um espaço para vocês se apresentarem, mas vai estar lá nos créditos e a gente vai mandar todos esses materiais para vocês. Então, só queria agradecer. Foi muito bom. Eu não vi o tempo passar. E incrível, acho né? que a Não, gente... botar eu e a Adriana aí, dois tagarelas da gestão aqui, né, Adri? Juntos aqui é perigoso, né? Você não tem que fazer um podcast, olheiro- tem E que fazer ele é um, tagarela também. tem que fazer um Não, mega. eu tô- também é não, tagarela. Isso aqui não, não é eu tô- um podcast, é um mega casting. Queria pedir, se vocês tivessem vocês têm algum recado final, fica à vontade. Dri, pode começar. Ai. Eu tinha que ser uma coisa bem Vende, inteligente e marcante, vende né? a MIT, vende a MIT. Não, eu acho... Foi muito legal que a gente falou de... Eu vou falar então da MIT Sloan Management Review, que é a revista pela qual eu sou responsável agora. A gente tem uma coisa da qual eu me orgulho muito. O MIT é uma universidade sem silos, talvez seja muito forte, mas com muito poucos silos. Ela tem muito, ela traduz muito a filosofia necessária ao século XXI, a nova economia, etc. Quando a gente olha para Harvard, o Salib comentou do Clayton Christensen reclamando de Harvard, é isso. É uma universidade com silo. Até Stanford, que eu gosto de Stanford, mas tem silo. Então, o MIT tem essa cabeça de tudo misturado, tudo junto e misturado, e vamos fazendo. E é um baita de um recado é um baita de um aprendizado para mim conviver, porque além de tudo eu não falei que eu convivo com o pessoal de lá, Sim, né? Então sim. eu estou o tempo todo conversando com o pessoal de lá, que é um super aprendizado, é muito legal. Então é muito legal. Gostaria muito de convidar todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando aqui, a conhecer mais a MIT Sloan Management Review. Está há pouco tempo no Brasil, relativamente. Antes ela era embarcada na HSM Management, a gente republicava a MIT na HSM Management, como já republicou Harvard também, né, a HSM Management. Agora ela veio como revista ela mesma. E ela tem muito essa coisa de se basear em dados de pesquisas. Então, não é acadêmico, o pessoal fica achando, é acadêmico, eu não vou entender. São pesquisadores pesquisando empresas no mundo inteiro, não só americanas, e tentando achar diagnóstico de problemas, soluções e testar soluções. Então, é o melhor sistema, tem um monte de coisa diferente que aparece lá e que você consegue aplicar no seu dia a dia. E que é tudo inovação, não deixa de ser tudo inovação, né? Porque é tudo diferente do que você vinha fazendo. Então, E não esqueçam também de olhar para a irmã mais nova, né, do MIT, que é o que eu gosto, particularmente eu gosto mais, que é o MIT Media Lab, né?
Mas também tá presente na revista, então tá tudo bem. Tem lá, pô, tem um lugar espetacular, né? Já fundado com anos a Lusa, né? Eu trouxe o fundador, o Nicolas Negroponte, trabalhei com vários, o Eu entrevistei Joichi Ito, todos esses aí, tá? o Hugh Hur, que criou uma perna atômica, né? Que Eu negócio lembro. impressionante. Muito bom. Eu gosto muito daquela turma lá, né? Então... E eu queria lembrar uma coisa, eu adoro citar para as pessoas uma coisa que eu vi da Luísa Trajano uma vez, né? Como é que ela consome esses conteúdos, tanto em eventos quanto em revista e tal. Ela vai vendo, não é que ela fica naquela atenção, nem sei se ela é uma boa leitora, mas ela vai pegando insights, ela vai passando os olhos e pegando insights e adaptando para o negócio dela. E eu acho que é como todo mundo devia ler livros e as revistas e os eventos, etc., entendendo como é que você seleciona o insight que faz sentido para você e aí adaptando esse insight para o seu negócio. E aí que é o pulo do gato. Eu acho que falta as pessoas... Elas acham que elas têm que aplicar tal e qual, não dá. Elas ficam cansadas de ler o artigo com todo o detalhe dele, que também não precisa. Às vezes é uma linha lá do artigo que te dá o insight, não é o artigo inteiro, né? Exato. Então, eu acho isso bem importante. Salib? Legal, não. Primeiro, parabenizar você pela iniciativa, né? Você que é um grande craque da inovação aí, isso para mim faz muito bem para o país, né? De você poder levar esse conhecimento e tornar as empresas mais inovadoras, que que o Brasil, no geral, deixa a desejar, né? Então, acho que você está trazendo essa capacidade para as empresas, né? E parabéns aqui pelo canal para falar com o Brasil inteiro. A gente sente que o podcast é pelo menos do nosso lado, de tudo que nós fizemos, o podcast é o que tem dado super certo, as pessoas têm ouvido muito. Eu adoro. Ouvido muito Eu adoro. Ouço o nosso também, que é bem legal. Gestão da Manhã. Eu adoro. É esse aí. Esse aí. Amanhã é parrudo, né? Nós vamos falar sobre o Steve Jobs, sobre o McDonald's, sobre o Spotify e o Customer Centricity, né? Nossa, e tem que estar preparado, porque o Sander vem metralhando, né? Então, é muito legal. Do nosso lado aqui, a gente tem o nosso livro agora, A Estratégia do Motor 2, como tornar a inovação parte do dia a dia do seu negócio, né? Fazer uma inovação mais estruturada, né? Para que não seja uma coisa do acaso, né? Seja uma coisa que... Explica o que é o motor 2. Motor 1 é o dia a dia, faturamento, presente, contratações, né? Inovação linear, né? Um pouquinho você melhora o teu produto e serviço. E no motor 2 é o futuro, né? Porque a gente entende que o futuro agora ele chega mais rápido, né? O futuro demorava para chegar, né? O futuro já não é mais como antigamente, né? E o futuro chega mais rápido e você precisa estar preparado mais rápido. Você só consegue fazer isso tendo uma iniciativa que vai permitir que você inove com maior rapidez e crie o futuro de uma forma mais consistente, né? E então a gente desenvolveu, a gente pegou uma ideia que foi criada lá pela Bain Company, né? Mas acho que talvez nem a Bain tenha a dimensão do que eles criaram, né? Porque foi muito pouco escrito sobre isso. É verdade. E a gente procurou se aprofundar e virou um livro isso, né? Virou um livro. Na verdade, fizemos um evento sobre isso. Eu cheguei, Sandrão, vamos fazer um livro sobre isso, né? E o livro está muito legal, né? Com frameworks, com ferramentas para ajudar as pessoas, empresas a inovarem com maior precisão, né? E construir o seu futuro e não serem engolidos pelo sistema, né? Então, estou muito contente. E assim a gente queria, né? Estou aqui... eu e o Sandro e a Adri, nós somos missionários da gestão, né? Nós somos mais do que profissionais, né? A gente se entrega muito, né? Então sigam a gente aí no nosso podcast, também no Instagram, né? E também no nosso livro. A gente está sempre dando mais mais do que as pessoas esperam, né? Da gente. E se Muito vocês gostam de esporte, também sim. leiam o Aqui, Algoritmo ó. da Esse é o Vitória. livro em conjunto meu e da Adriana. Tá aqui. Isso. É um livro único, vai ser publicado também nos Estados Unidos em inglês, né? E nos países de língua inglesa. Nós fizemos um estudo de 5 anos com os maiores técnicos da história do esporte, um livro global, né? E estou muito entusiasmado de poder levar esse livro para... A gente sabe, a gente pode falar disso aqui, porque o Bruno é fã de futebol americano, Sou muito fã. big fã, né? E a gente tem histórias maravilhosas de futebol americano. Muitas. E de futebol brasileiro também. Tem. Ele ficou querendo puxar a sardinha pro Palmeiras, eu pro São Paulo, mas a gente Mas eu achei um jeito de botar o Abel lá não tá no livro, mas tá na minha apresentação, viu, Adriano?
Mas não chega aos pés do Tele, não adianta. Mas eu vou Desculpa. tem um videozinho do Tele que é muito legal, né? Muito bom, muito bom. Gente, muito obrigado. Uma honra ter vocês aqui. Espero que todo mundo tenha gostado. É só o começo. A gente vai continuar, porque, como a gente aprendeu aqui, precisa de profundidade, precisa de tempo. E aqui é só o começo de uma conversa. Então, muito obrigado para todo mundo que assistiu.